bem-vindos a mais um Cappuccino com a Bali. Já estamos no nosso 17º Cappuccino. Eu postei sexto aqui na comunidade, mas já é o 17º. Eu só copiei e colei o textinho. E, muita felicidade de estar aqui com vocês. Hoje mesmo eu estava lembrando do primeiro que teve. A gente ainda usava os... Não era nem o Zoom, era o Jitsi, não sei o quê. E era muito engraçado. Era mais informal, né? Então o pessoal participava aqui mais pertinho. E agora a gente veio aí para a Twitch e tem sido bem legal a experiência aqui de estar com vocês nessa plataforma. Salve, Rafael, tudo bem? Olá, Ryan. É Ryan que fala? Ou é Ryan? Ryan, tá certo. Oi, Rafera, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre como escrever o seu currículo. Eu achei sensacional essa live aí. Depois de tantas que a gente tem aí de conteúdo técnico de programação, falta um pouquinho também dessa parte de mercado e de como arrumar trabalho, dicas de emprego. Então, eu achei muito legal a gente trazer aí. Olá, boa noite, Snowman. Boa noite, Matan. Boa noite. Acabei de te ver no Zoom. Eu tava em live agora mesmo. Eu tava até falando pro Gabriel, eu dei uma atrasada para entrar aqui, porque eu tava lá na live da Lura. E agora eu vim para cá. Boa noite, Carol. Boa noite, Ryan Sinister. Princess B8. Boa noite, K. Beli Santos. Arthur. Lucas. Well92. Sejam bem-vindos e bora lá para a apresentação. Então eu vou chamar o nosso convidado de hoje. É o Gabriel Saldanha. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, Rafa. Tudo bom? E com você? E com vocês? Certo. O pessoal tá aqui no chat já jogando. Acho que o Matan colocou o bot dele para rodar, porque o meu bot ainda dá, às vezes, problema. E ele já tá rodando aí as redes sociais do Gabriel. Ele também cria conteúdo nas redes sociais, né, Gabriel? Isso, crio. O conteúdo relacionado ao currículo há um tempo já, e aí mais no YouTube primeiro, e agora no Instagram tenho começado a publicar algumas semanas atrás. Fiz exatamente que nem eu. Comecei com o YouTube, aí começou o Instagram. Não tem jeito, a gente sempre tá migrando. E que legal, então. Se você quiser contar um pouquinho aí para o pessoal da sua experiência, o que você já cursou, o que você gosta de trabalhar. Claro, com certeza. Eu sou formado, bem padrão, assim, formado em Ciência da Computação, aqui pela UF, Niterói, no Rio de Janeiro. E atualmente eu trabalho como engenheiro de software na Carta, que, apesar do nome Carta, é uma startup americana que tem um escritório aqui no Rio também. E lá eu trabalho... E aí lá eu trabalho bastante com Python, Django, um pouco de React. Eu sou mais back-end e de vez em quando tem que correr para o front-end para fazer uma coisinha ou outra. E toda essa ideia de currículo, na verdade, começou durante o meu intercâmbio que eu fiz para uma faculdade lá na Califórnia, onde eu fiz uma matéria que era sobre carreira, estágio, essas coisas, e foi a primeira vez que eu fui apresentado meio que uma técnica assim, de como escrever currículo, porque antes eu nunca tinha me preocupado muito com isso. Então foi de lá que eu aprendi um pouco, e voltando, eu cheguei aqui mais ou menos na época de começar a procurar estágio, toda essa coisa, de ficar mandando currículo para lá e para cá. E aí foi quando eu comecei a aplicar as técnicas que eu aprendi, e também eu vi que muita gente tinha dificuldade, muito amigo meu não sabia muito bem por onde começar, o que fazer, tudo mais. E eu ficava dando pitaco aqui e ali, então eu aprendi meio que na prática, assim, um pouquinho essa matéria que eu fiz lá, e depois eu trouxe para cá e fiquei sempre revisando o currículo dos meus amigos, ajudando eles. E aí daí veio os vídeos que eu comecei a fazer, o template que eu fiz no Google Docs, super simples também, que eu vou apresentar para vocês. E na parte técnica eu já trabalhei com outras coisas, assim, já trabalhei um pouco com Java Web, já trabalhei com JavaScript, AngularJS, Node, sei lá, 6 meses em cada lugar praticamente. Então minha experiência mais atual é na Carta, e antes eu trabalhei na Stone, que talvez mais pessoas conheçam, a máquina de crédito verdinha. Então, trabalhei em vários lugares, tive que mandar vários currículos, então foi isso. Sim. E que legal esse negócio de você também revisar do pessoal, né? Achei interessante. Hoje mesmo no meu Instagram teve gente perguntando: Rafa, posso te mandar meu currículo para você dar uma olhada e tal? E você vê que realmente a gente não tem isso, né? Eu, pelo menos na minha faculdade, nunca aprendi a fazer currículo. Zero. Ninguém nunca me explicou. Eu só sei que, tipo, eu peguei na internet, você joga lá, molde de currículo. Aí você vai copiar o que tem, né? A primeira página que tem lá, você já confia. Então, é assim mesmo. Mas Exatamente. É isso, então, Gabriel. Acho que pode começar aí a apresentação, se você quiser. Perfeito. Então, o que eu queria falar, só que a princípio eu não queria fazer uma apresentação com slides, queria mais ir falando com vocês mesmo, todo mundo.
E Perfeito. se você, quem estiver assistindo, se quiser anotar alguma coisa que achar importante, pode anotar, mas também pode ficar tranquilo que depois eu vou mandar um resuminho de tudo que eu falar aqui para vocês, porque eu não gosto muito de slide, acho que a gente já está tendo muita aula online para chegar aqui e ficar vendo mais Sim, estilo sim. de aula. E a minha agenda de hoje, os pontos que eu queria trazer, era primeiro falar um pouco sobre fundamentos do currículo. Então, assim, para que serve o currículo? Qual a diferença de currículo para CV, currículo vitae, para LinkedIn, para portfólio, para essas coisas. Então, aprender um pouco esses fundamentos, entender um pouco melhor o que é, por que a gente vai precisar de um. Depois vou, então, passar para a parte, um passo a passo, utilizando o template, que é o mesmo que vou disponibilizar para vocês também, e acredito que estejam botando o link aí na live, que aí você consegue receber um template no Google Docs, super tranquilo de usar, super fácil. É claro que existem milhões de templates por aí, você pode usar o que a gente falar aqui, você pode usar em qualquer um desses, mas eu vou usar o que eu fiz, porque é o que eu estou mais acostumado, é o mais simples que eu já vi, super fácil. E depois a gente vai falar algumas dicas, as perguntas que as pessoas mais me fizeram ao longo desse tempo no Instagram, os amigos fazendo e tudo mais. E, como sempre, no final, se a Rafa permitir, a gente abre para perguntas e respostas. E lembrando que é a primeira vez que eu falo sobre currículo ao vivo, então, se tiver alguma pergunta que eu não saiba, eu vou falar que eu não sei. E é isso, não vou ficar inventando, mas eu juro que depois eu pesquiso e mando para vocês lá no Discord. No Discord da Perfeito, Rafa. Rodrigo. Tranquilo? Então, o primeiro ponto é justamente sim. Ok, por que você quer escrever um currículo? Eu acho que 99% pelo menos dos casos é assim, cara, porque eu preciso de uma vaga. Então, assim, quando você começa a pensar em currículo, é interessante você ter essa ideia de por que você está fazendo alguma coisa. E é muito parecido com quando o pessoal fala, qual linguagem de programação eu quero aprender? Geralmente o pessoal fala, olha, o que você quer fazer? Então, qual que é a motivação por trás? O que está te levando a fazer isso? Porque quando você entende esse contexto, acho que ajuda você a tomar decisões melhores. Porque, assim, eu estou fazendo um currículo para conseguir uma vaga de estágio, uma vaga de emprego. Então, já começa a expandir assim as entidades envolvidas. Tem você, tem sua experiência ou a sua pouca experiência, sua formação, o que seja. Tem uma empresa que tem uma certa vaga com certos requerimentos lá, que vão ter sempre um milhão de requerimentos, né? E tem uma coisa que o pessoal esquece, é que tem um recrutador que vai ler seu currículo. E eu acho que é aí que muita gente acaba se embolando, porque botam um currículo gigante que, infelizmente, os recrutadores têm tempo limitado. Eles vão pegar um currículo gigante, ou eles não vão ler, ou eles só vão bater o olho muito por alto assim e vão passar para o próximo. Então, é interessante você sempre lembrar que, normalmente, pelo menos até hoje, as empresas que eu vi, que eu trabalhei, é um ser humano que vai estar olhando o seu currículo. Então, por isso que é importante você escrever um currículo que seja atraente, que seja bacana de ler. Eu brinco que tem muito mais a ver com marketing do que uma linguagem técnica, assim. É muito mais você... Quero convencer essa pessoa de que eu sou um bom candidato para essa vaga. Sim. E, exatamente. E eu brinco também que é muito parecido com... Acho que a mentalidade que a gente tem que ter, talvez a maioria das pessoas aqui sejam programadores, pensa quando você vai revisar o código de alguém. Você quer um código mais organizado, mais enxuto, menorzinho, mais limpo, ou você quer um código cheio de coisas para lá e para cá que você não consegue seguir muito bem? Então, é a mesma coisa, vai ser um ser humano lendo aquele currículo, então pensa assim, olha, eu tenho que fazer isso aqui o mais gostoso de ler possível para ele, para que ele consiga ler aquilo de uma maneira fácil. Então, esse acho que é o primeiro ponto que muita gente esquece, é da figura do recrutador, e que, na verdade, também dos outros milhares de candidatos que vão ter. Então, vai ter 1000 currículos para aquela pessoa ler. Então, assim, muitas vezes ele vai só passar batido pelo seu, infelizmente é o que acontece. Então, vamos tentar fazer sempre o currículo mais objetivo, mais fácil de ler possível. Uma outra coisa, um porquê escrever o currículo. Então, a primeira parte é essa, né, que você escreve para um recrutador, mas é interessante você também lembrar que muitas vezes o recrutador vai usar o seu currículo para guiar a entrevista. Então, na verdade, muita gente pensa, escrevi o currículo, consegui a entrevista, pronto. Em alguns dos meus vídeos que eu fiz, eu falei justamente sobre isso, sobre se preparar para uma entrevista. Eu falei que você tem que saber muito bem o que você colocou no seu currículo, porque normalmente os recrutadores vão usar aquilo para guiar tantas perguntas que seja o recrutador mais de recursos humanos vai fazer, perguntas mais comportamentais, ou até te direcionar para um time específico. A pessoa olha o seu currículo, de acordo com o que você botou ali, ela vai falar, poxa, esse rapaz aqui está com mais experiência em AngularJS, que era o meu caso, por exemplo. Então, talvez faça sentido eu botar ele para entrevistar com esse gerente aqui, e as perguntas que eles vão fazer vão ser normalmente em cima do que você colocou no currículo. Então, nunca pense que, todo esse trabalho do currículo, consegui entrevista, pronto, não preciso nem mais olhar para ele. Não, sempre... E entra, a gente às vezes tem que falar o óbvio, né? Infelizmente, por isso que nunca minta num currículo, não inventa coisa para colocar no currículo,
Se não for pela questão moral, né, de que é errado você mentir sobre alguma coisa, que seja porque se chegarem na entrevista e perguntarem ali sobre a sua experiência e você começar a inventar, vai ficar muito feio, vai se queimar, né? Então, é isso. Então, o currículo vai servir para você conseguir aquela entrevista e para guiar a entrevista também, tanto para o recrutador quanto para você. E por isso que, mais uma vez, saiba o que você colocou no seu currículo. Agora, talvez você já tenha ouvido falar muito sobre currículo. Lá fora eles falam muito do resume, que eles falam, que é a mesma coisa, só que é uma palavra em francês para ficar bonitinho. Então, currículo resume é a mesma coisa, que nada mais é do que um resumo das suas experiências e competências para uma certa vaga, que são relevantes para uma certa vaga. E muita gente cai nessa questão esquece a questão do relevância, porque assim, estou aplicando para uma vaga de back-end. E aí, quando a gente entende esse conceito de ser importante ou não é, fica muito fácil responder perguntas como: ah, mas eu coloco tal experiência, ou eu coloco que eu aprendi a desenhar no curso do Daniel Azulay. Olha, normalmente não, porque assim, você não tem nada a ver com aquela vaga. Agora, às vezes, se a sua vaga é de front-end ali, quase namorando um pouco com web design, o X, algo do tipo, talvez faça sentido você botar aquela competência, aquele curso que às vezes você acha, não tem nada a ver, mas, poxa, na verdade não, olha, eu tenho umas noções de design, aprendi a desenhar um pouco aqui e ali, então você tem que sempre pensar nisso, você tem que lembrar, mais uma vez, o currículo não é nem estático, e ele está sempre em um contexto, ele tem aquele contexto da vaga para a qual você está aplicando, da empresa para a qual você está aplicando e das experiências que você tem. E você tem... Opa, desculpa. E você sempre junta as experiências de acordo com isso. E... Então, assim, regra de ouro para currículo, você pergunta, coloco ou não coloco isso? Isso é importante para aquela vaga? Se for, com certeza coloca. Se não for, provavelmente não coloca. Aí tem gente que fala, poxa, mas eu não tenho experiência nenhuma, com nada. Aí ok, realmente, talvez seja melhor você colocar alguma coisa mesmo não tão relacionado, que pelo menos mostra que você, não sei, estudou, fez algum curso ali por fora, ou algo assim. Eu, por exemplo, né, que eu estava na área de medicina total, fiz 3 anos, e eu trabalhei também no estágio que tinha na faculdade, que era uma liga de cirurgia de urgência e trauma. Então, eu fazia sutura, tal, participava de cirurgia, coisas, tipo, nada a ver com tecnologia. Cheguei para minha primeira oportunidade de entrevista de um estágio. Você acha que é válido eu falar, eu mencionar que eu fiz 3 anos de medicina, ou eu ignoro totalmente esse passado e só... Olha, eu vou te falar que isso é... Na época, eu mencionei, já contando assim, o que aconteceu, eu mencionei, cheguei na entrevista, eles pegaram meu currículo, né, também, e um dos caras, eram 2 pessoas, um deles falou assim, essa parte aqui da medicina não interessa pra gente, e aí ele começou a perguntar das outras coisas, então, tipo, ele... Nossa, ele limpou mesmo, ele limpou... Que interessante, porque tem duas visões que a gente pode ter nisso. Uma, realmente, assim, eu como recrutador, eu normalmente olharia e ficaria tipo, por que ela botou isso aqui? Mas não significa que você não possa trazer isso numa entrevista, porque às vezes, principalmente para pergunta que a gente chama de comportamental, por exemplo, me fala de uma vez que você teve que enfrentar uma dificuldade, de um problema que você teve. E assim, recrutadores adoram quando você responde com um caso de vida, assim. Você pode falar, poxa, eu estava lá fazendo essa questão aqui na medicina, esse termo específico que eu não sei mencionar direito, e aconteceu isso, aquilo. E não tem problema nenhum, assim, não tem nada a ver com a vaga tecnicamente falando, mas é muito do que a gente chama de soft skills, assim. Às vezes mostra que você consegue contar uma história, mostra que você teve persistência em algum momento, mostra que você enfrentou e passou por cima de algum obstáculo de uma certa maneira. Então, no currículo eu não colocaria se realmente não tem nada a ver, mas não significa que não é importante para a entrevista. Então, é sempre... quando a gente entra na parte da entrevista, é um outro ponto muito, muito bacana. Inclusive, você me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Durante o meu intercâmbio, eu trabalhei, na verdade, num restaurante lá da universidade por um tempo. E quando eu voltei para aplicar para a vaga da Stone, que era para trabalhar com front-end, com portal, questão de usuário e tudo mais, se eu não me engano, eu coloquei essa experiência que eu tive em relação a atendimento de pessoas, a lidar com pessoas, a resolver ali problemas com clientes. Então, é aquilo. Pô, não tem nada a ver trabalhar no restaurante com front-end, mas era um front-end mais próximo de cliente, de usuário. Então, eu falei, olha, eu sempre gostei dessa questão de essa pessoalidade, essa interação com as pessoas, é algo que eu gosto. E eu trazia isso em toda entrevista que eu tinha que falar, principalmente quando era com pessoas não técnicas. Assim, o pessoal chama de Product Owner ou Product Manager, ou coisa, eles adoram, assim, você falar de relação com o usuário, relação com o cliente, eles sempre gostam disso. Então,
realmente é muito... Bom saber. Então por isso que eu não gosto, e guarda isso em mente, tudo que eu estiver falando aqui, raramente vai ser uma regra escrita em pedra, não é assim e pronto. Normalmente pensa mais no princípio do que na regra. Pensa assim, olha, o princípio é esse, é não botar coisa que é totalmente irrelevante. Mas é claro que pode ter uma exceção, a exceção tá aí para confirmar a regra, então pode acontecer. E então, pô, muito bom, obrigado. Eu vou lembrar de mencionar esse caso do restaurante nas próximas vezes que eu falar de entrevista. Legal. Pô, gostei bastante. E falando um pouco, ok, então tendo isso, currículo, que é essa ideia de ser um resumo do que você sabe, de quem você é, da sua formação, só passar por alto algumas dessas outras coisas, que é o tal do CV ou currículo vitae. Isso é muitas pessoas confundem, não é a mesma coisa. Currículo vitae geralmente é muito utilizado para academia, para quem vai coisa de pesquisa ou algo assim. Você tá em 2 faculdades e tem vontade de fazer Sim, mestrado, sim. talvez você tenha visto isso. E geralmente é aquilo que vai estar no CNPq ou no Lattes da vida, esqueço o nome disso. E lá vai ter assim, tudo. Vai ter todos os lugares que você estudou, onde você formou, ensino médio, ensino fundamental, quais projetos, artigos você escreveu. Então, assim, geralmente são 8, 10, 15 páginas. Por favor, não mande isso para as empresas. Eles não vão ler. Assim, salvo exceções, o pessoal hoje em dia está bem desesperado para contratar também, mas não é o currículo vitae que eles querem. Eles querem o seu currículo, que é esse resumo que a gente vai ver direitinho como fazer. E outras duas que eu não sei se o pessoal já ouviu falar, lá nos Estados Unidos é mais comum, aqui não tanto, é a tal da cover letter, ou carta, não sei se é carta de resumo, carta de introdução, que não sei qual que é a tradução disso. Então, se alguém já ouviu falar, pode comentar aí. Que algumas vagas pedem, e é basicamente uma cartinha que você escreve uns 2, 3 parágrafos sobre você. Então, assim, o seu caso de medicina, essa transição, a cover letter seria um lugar legal para você mencionar isso, porque ela é um pouco mais pessoal, é um pouco mais sobre a sua transição, por que que eu saí da medicina, eu percebi que não era algo que eu gostava muito, que eu não queria para minha vida, e comecei a entrar na tecnologia, e meio que a cover letter, você conta uma historinha de onde você chegou dali até aquela vaga, de como você chegou naquela vaga e por que que você se interessou por aquela vaga. E claro, por que que é importante você ou ela. Então é uma linguagem um pouco mais amigável, assim, o currículo a gente vai ver um formato certinho, e a cover letter era essa cartinha que eu escrevi uma na minha vida inteira. Então não vou falar de cover letter hoje, não vou ensinar vocês a escreverem, porque talvez tenha gente com mais experiência que eu para falar sobre isso. E a última é só o LinkedIn, que é um pouco parecido com a ideia do currículo. Eu acho que o LinkedIn está entre o currículo e o currículo vitae. Ele tem quase tudo, ao mesmo tempo ele tem uma parte ele tem uma facilidade de resumir quem você é. Então, o LinkedIn ele é uma rede social, na verdade, de trabalho relacionados a conseguir oportunidades, conhecer oportunidades e tudo mais. Então, acho que são os 4 elementos principais que a gente tem nessa questão de conseguir vagas de emprego, que no fim das contas é para isso que a gente está escrevendo no currículo, né? Perfeito? Se tiver alguma dúvida, né, de tudo isso que eu falei, Olha, pode. o pessoal tá lançando algumas dúvidas, mas você quer deixar para o final ou você já quer responder alguma coisa ou outra? O que você prefere? Ah, entendi. Ah, não, então talvez deixar pro final, não sei que seja Deixar para o algo. final? Beleza, Beleza, vamos então. deixar pro final então, que senão Eu, mistura, eu né? tô vendo aqui que vocês estão mandando pergunta, eu vou separar, tentar segurar aqui, porque o chat tá rolando, mas se não, vocês mandam ali no final que eu respondo, não. Eu passo pro Gabriel responder, tá bom? Beleza? Se eu não souber, você responde, dá seu jeito, Rafa. Ah, Mas, então, dada essa introdução toda, essa falação toda, sem slides, vamos pro passo a passo. Então, como que a gente escreve um currículo, qual currículo a gente escreve, e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um segundinho, escolha a tela certa. foi. Beleza, estão conseguindo ver? Agora Maravilha. sim. Então, esse é o template do Google Docs que eu fiz. Vocês vão perceber que não é nenhuma grande obra de design. Eu gosto de simplicidade, eu gosto que não me dê tanto trabalho para escrever e não dê tanto trabalho para o recrutador ler. Esse é meu objetivo aqui. Então, é o que vocês vão receber quando vocês têm o link que tá aparecendo aí no chat várias vezes. Aham. E ele tem essa parte vermelha aqui toda, mas é só porque ele tem várias instruções para você. Quando você pegar o currículo, ele já tem, tipo assim, tá formadinho com as instruções, tudo que tá em vermelho é o que você vai apagar. Então, tá bem fácil de seguir, na verdade. E eu fiz uma versão um pouquinho mais limpa dele aqui pra gente não ter tanta coisa na tela. Então, vamos lá. Primeira parte do seu currículo. Informações de contato. Por incrível que pareça, essa é uma das coisas que
as pessoas erram muito. A pessoa se foca tanto em escrever o currículo, pega um template lá, aqui, não sei o que, tudo mais, vai mexendo, tá lindo, envia e esquece de botar nome, esquece de botar e-mail, esquece de botar telefone, às vezes bota só nome. E aquilo que eu falei, pode ser que a empresa tenha algum jeito, vê quem enviou e te manda um e-mail atrás de você, mas se ela tá recebendo 1000 currículos, chega um currículo que ela não tem como entrar em contato com você, geralmente ela vai riscar e falar, olha, deixa pra lá, nem vou me preocupar com essa pessoa. Então, assim, por favor, não esqueçam de colocar seu contato no currículo. E aqui eu vou colocar meu nome mesmo, porque eu acho que vai ser mais fácil do que eu ficar inventando um personagem, menos chance de eu me confundir. Então, a primeira coisa, nome ali, informações de contato. Isso aqui eu botei entre colchetes, eu sempre confundo com chaves, mas é colchetes. Eu gosto de botar o cargo atual, caso você tenha, caso não tenha também, não precisa colocar. E tá em colchetes porque é opcional. É algo que eu gosto de fazer, dependendo do currículo, dependendo da vaga, você pode botar, por exemplo, aqui embaixo, analista de sistemas. Vamos inventar um cargo aqui para mim. E por quê? Mais uma vez, a ideia é sempre fazer o recrutador ter o mínimo de trabalho possível. Ele abre o seu currículo, já bate cara ali, já tem o seu nome, já tem um cargo que você exerce atual. Então, com isso tudo, ele já sabe que você já trabalha, ele sabe qual que é o seu cargo, ele já começa a pensar na relação que esse cargo tem com a vaga para a qual você está aplicando. Então, mais uma vez, facilitando a vida do recrutador. E aí, informações de contato, e-mail, telefone, mais uma vez entre colchetes, um link para o LinkedIn, porque às vezes o recrutador quer ver mais sobre você. Eu mesmo, por exemplo, quando eu vou revisar, lá a gente revisa, por exemplo, o homework, né, um código, um desafio que algum candidato fez, muitas vezes vem o currículo dele, vem o LinkedIn. Às vezes eu dou uma olhada, só para saber quem é a pessoa, eu gosto de ver onde a pessoa trabalhou, às vezes, isso que legal, trabalhou no mesmo lugar que eu. Então, é algo legal de se ter, não é obrigatório, mas é bacana ter um link para o LinkedIn. E aqui o endereço está entre colchetes pelo seguinte motivo. Eu não gosto de colocar o endereço completo. Eu acho que a empresa não precisa saber minha rua, número, apartamento, e seja o que for. Não acho que ela precise disso para me chamar para uma entrevista. Mas tem empresas que pedem. Se a empresa pede endereço completo, bota endereço completo. Caso não peçam, coloca pelo menos a cidade e o estado, só para a empresa ter uma ideia assim de, por exemplo, é uma empresa de, não sei, de São Paulo, moro no Rio. Pelo menos ela já tem um contexto de, olha, esse candidato é do Rio, tem que saber se ele está querendo se mudar ou não, ou algo assim. E se você estiver fazendo um currículo para uma empresa no exterior, eu colocaria ou estado e país, ou cidade, estado, país também. E eu gosto de sempre colocar alguma coisa como disponível para realocação. Porque aí, pelo menos, mais uma vez, o recrutador vai bater o olho. Se ele vê, do Brasil, e ele só vê isso, às vezes ele fala, não, nem vou me preocupar, porque às vezes ele aplicou errado. Só que se você coloca, olha, estou disponível para me mudar. Aí ele fala, opa, não, tá bom, então posso dar uma chance aqui para esse candidato. Então, mais uma vez, sempre lembra que tem um outro ser humaninho lendo o seu currículo. Essa parte aqui, eu chamo de introdução, é só literalmente uma introdução de um parágrafo sobre quem você é. Eu, sinceramente, eu acho essa parte mais difícil de escrever do currículo, por incrível que pareça. Porque é aquilo que eu falei, entra um pouco de marketing, entra da questão de você ter que é uma frase que cause impacto, que é uma frase que seja o menor possível, mas que traga a maior carga possível. E essa, sinceramente, infelizmente é fictícia, mas eu gostei muito dela, que é o seguinte, deixa eu apagar essa parte aqui. Olha, analista de sistemas com 5 anos de experiência atuando no mercado de pagamentos, com especialização na administração de banco de dados. Parece pouco, mas eu já falei, com isso eu já estou falando para o recrutador, que eu tenho 5 anos de experiência, ou seja, eu já não sou um júnior, provavelmente, então eu vou estar ali mais ou menos no pleno, no sênior, algo do tipo. Eu já dei uma ideia de que, olha, eu já trabalho com a área de pagamentos, por exemplo, e, mais uma vez, às vezes você tem 2 experiências em 2 áreas diferentes, você muda essa frase para aquela que faz mais sentido para a vaga. Se você tem experiência com, não sei, tecnologia em medicina, está aplicando para uma health tech, não sei, uma empresa de tecnologia de saúde, aí você muda para essa experiência. Você fala, olha, tem experiência nesse lugar aqui. E aqui eu coloquei também com especialização na administração de banco de dados, porque já dá mais uma vez, acende um farol ali para o recrutador. Olha, essa é a minha especialização, eu não sou um júnior, eu tenho aqui mid-level para sênior, e sou analista de sistemas, já tinha até falado ali em cima. Então, assim, essa, sinceramente, eu acho que é a parte mais difícil de escrever. Não tem uma técnica específica, mas eu sempre penso no seguinte, o menor possível, mas causando o maior impacto possível. Sempre, geralmente, bota quantos anos de experiência você tem, ou então alguma área específica que você gosta de trabalhar, ou que você trabalhou no passado, algum projeto que, poxa, tá aplicando para uma vaga de iOS ou de Android, falar com aplicativo publicado na App Store com tantos usuários, então sempre alguma coisa assim. Esses dias um amigo meu, ele mandou um currículo para uma vaga de podcaster.
Ele estava aplicando para uma vaga de produção de podcast. E eu falei para ele, cara, coloca ali, você já produz um podcast há 6 meses, 12 meses, ou algo assim, com 30 episódios. Então, assim, mostra que você já bota ali nessa introdução, olha, produtor de conteúdo com tantos episódios publicados e por aí vai. Então, é bem pessoal, assim, bem em relação a você. Então, falamos da informação de contato, por favor, não esqueçam, senão eles não vão entrar em contato com você. Falamos dessa introdução que, apesar de opcional, e eu tô... Opa, só um segundinho, vou voltar aqui o currículo, ok? Apesar de opcional, eu acho muito bacana, eu acho que para o recrutador traz uma facilidade. E entrando na parte que, por incrível que pareça, eu acho um pouco mais fácil, que é de experiência. Que é... Primeira pergunta, mas formação acadêmica ou experiência primeiro? Mais uma vez, vai depender. Normalmente, para uma vaga no mercado de trabalho, eles estão mais interessados nas experiências que você teve do que onde você se formou, qual escola você cursou, qual curso você fez. Se você estiver aplicando para uma vaga, para uma bolsa de doutorado, por exemplo, ou mestrado, como a Rafa daqui a pouco vai fazer, talvez faça mais sentido você colocar sua formação acadêmica. A Rafa faz 2 faculdades, então acho que é algo bem relevante para se colocar primeiro se você está aplicando para uma outra universidade, para uma vaga de mestrado ou doutorado. Então, é aquilo que eu falo. Não tem uma regra, tem princípios. Pensa na relevância daquilo para aquela vaga. Então, o que eu gosto de fazer em experiência é seguir um formato, mais uma vez, bem simples. Qual é o cargo ou posição que eu tinha? E aqui vocês podem perceber que está tudo head 1, aqui heading 2, é um texto normal em itálico. E é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V para cada experiência eu vou fazendo esse formatinho. Acho que isso é uma parte que é quase fácil para programador, né? Que a gente gosta de manter consistência, usar linter, formatter, qualquer coisa. Então, pensa nisso quando você estiver escrevendo. Não vai botando cada título em um tamanho, um itálico, outro não está em itálico, ou algo assim. E aí, muito simples. Cargo, aqui embaixo eu deixei até um exemplo. Olha, analista de sistemas, o nome da empresa. E aqui eu botei em itálico porque eu gosto só de destacar do cargo, acho que fica mais bonitinho. E aí, de novo, entra naquela questão de eu não sou designer, então fique à vontade para trocar. Só, por favor, mantenha a consistência entre as seções. Mais uma vez, se aqui você botou sem ser itálico, vem aqui e tira o itálico também do subtítulo, por favor. Nome da empresa, a cidade e estado da empresa, quando você começou e quando você terminou. Ou no caso aqui embaixo, por exemplo, a empresa dos sonhos, no Rio de Janeiro RJ, comecei em janeiro de 2020 e presente, ou atual, ou até o momento, significa que você trabalhou lá e ainda está trabalhando lá. E eu gosto muito de seguir esse formato de bullet points, que eu acho que fica mais fácil para ler, fica mais bonito, porque você quer, aqui em cada experiência, você quer descrever alguma responsabilidade ou atividade ou projeto que você fez e participou naquela empresa. Então, geralmente, cada item você bota uma coisa, você tenta manter, aquilo que eu falei, tenta manter sempre a consistência entre as coisas. Aqui eu botei verbos pelo seguinte motivo. Olha só, eu coloquei 3 responsabilidades que Gabriel Saldanha aqui tinha, eu não sei banco de dados, gente, é um personagem quase fictício. Administrar bancos de dados de alta performance, prestar consultoria a clientes externos e documentar requisitos e gerenciar um time multifuncional. Percebe que eu estou sempre utilizando verbos para começar a frase? Eu estou sempre falando administrar, prestar, gerenciar, produzir, desenvolver. Tenta sempre manter o padrão. Você pode optar pelo outro estilo, por exemplo, não sei, administração de banco de dados, prestação, gerenciamento, mas mantenha a consistência. Ou você usa verbos, geralmente no infinitivo, ou você usa, acho que é substantivação, algo assim. Você pega gerenciar e fala gerenciamento de alguma coisa. Mais uma vez, sempre manter a consistência. Pensa que você está lendo o código de alguém e você quer que as funções sejam mais ou menos do mesmo tamanho, as variáveis tenham mais ou menos ali um nome que faça sentido entre elas. Então, sempre pensa nisso. Pensa em manter a consistência. Isso aqui também é outra coisa que muita gente erra. A gente pega uns currículos que um verbo está no presente, outro verbo está no passado, e depois o cara usou um gerenciamento de não sei o que lá, e assim, não fica legal de ler. Mostra um pouco de... Até parece que a pessoa não se preocupou tanto em escrever aquele currículo. Então, para cada experiência, você vai seguir esse padrão. E lembrando, esse template vai estar também preenchido assim para vocês, fica tranquilo. E eu gosto de seguir, mais uma vez, é um princípio, não uma regra, de 2 a 4 itens para cada experiência, porque senão acho que fica muita coisa. Às vezes você consegue juntar um ou outro. Por exemplo, prestar consultoria a clientes externos, e você poderia querer escrever documentação de requisitos. Assim, precisa estar em 2 bullet points? Precisa estar separado? Eu acho que não. Então, pensa nisso. Tenta sempre manter de 2 a 4. Acho que um só fica muito, muito solto também. Eu gosto de 3. 3 para mim é um número
que eu acho que fica bonito visualmente, eu acho que fica harmônico aqui. Então, falamos de informação de contato, falamos dessa questão da introdução, a frase de introdução, e a parte da experiência, lembrando de seguir esse formato. Indo para a formação acadêmica, que é aquilo que eu falei, a ordem que eu estou seguindo é como se fosse um currículo para uma empresa no mercado de trabalho, uma empresa normal, não é para uma universidade, não é para uma faculdade ou um curso. A gente segue algo parecido com a questão da experiência. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu coloco aqui mais uma vez o título, o grau de ensino, e aí aqui mais uma vez estou respeitando o tamanho, usando heading 2 para essa parte, estou colocando aqui o nome da instituição, a cidade, o ano de início e até quando terminou, e em itálico de novo, então quase um Ctrl+C, Ctrl+V da seção de cima, para cada formação que você tenha. E por fim, eu gosto de colocar só um parágrafo ou até não colocar nada, dependendo. Porque eu acho que, mais uma vez, para uma vaga no mercado de trabalho, dificilmente o recrutador vai estar interessado no que eu fiz na faculdade, vai estar interessado no meu projeto final ou em alguma iniciação científica que eu fiz. Por outro lado, se você é mais júnior ou está procurando mais um estágio, não tem muita experiência anterior, aí talvez faça sentido você pegar um pouco mais pesado na formação acadêmica. E aí você pensa, não sei, a Luísa, ela não tem muita experiência ainda, então ela tá ali, ela fez um projeto legal na faculdade, vem aqui e coloca um parágrafo descrevendo esse projeto. E aqui eu coloquei responsável pelo projeto Programa E, que é um ensino de programação para adolescente. Aí, por exemplo, você está aplicando para uma vaga na Alura. Eu acho que seria super importante você colocar algo assim que você fez na faculdade. Poxa, monitoria, fiz monitoria de tal matéria, ensinei outro curso aqui, participei de atividade extracurricular, apresentei algo. Então, tudo isso é legal e, mais uma vez, vai sempre depender do seu caso. Se você não tem muita experiência no mercado de trabalho, coloca na formação acadêmica. Pelo menos você está colocando ali alguma coisa, você mostra que você está sempre trabalhando em algo. Eu acho que isso é bacana. Então, eu não vejo como um problema aqui estar com parágrafo e aqui estar como bullet point, mas também se você achar, não, acho que é mais bonito colocar bullet point, porque eu tenho muito mais experiência na faculdade do que no trabalho. Então, tudo bem, vai, mais uma vez, por você, o que você acha que fica ali mais importante. E aí eu coloquei, né, opcional essas atividades extracurriculares. Então, informação de contato, introdução, experiência de formação acadêmica, a última, quase penúltima parte, porque essa aqui eu não costumo colocar, mas vamos falar dela também, é competências e habilidades. E aqui é outra questão, a palavra relevância ou importância vai estar toda hora. Coloque competências que façam sentido para aquela vaga e não coloque o óbvio também. Por exemplo, se você está aplicando para uma vaga no Brasil, você não coloca que você fala português fluente, porque as pessoas vão assumir que você fala português fluente. Então, assim, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu apliquei para a Carta, o meu currículo todo estava em inglês, eles deixam claro que eles são uma empresa americana, que as pessoas têm que falar inglês, então eu não coloco inglês fluente no meu currículo para essa empresa, porque eu estou aplicando para lá e eles estão assumindo que eu sei falar inglês. Então é uma coisa que eu sigo, que é não colocar o óbvio. O óbvio você deixa de lado, porque é mais poluição no seu currículo, é mais coisa que vai tirar a atenção do recrutador, é menos um ponto que ele vai dar mais atenção às vezes. E por que eu botei inglês fluente aqui? Para lembrar de outra coisa que, por incrível que pareça, muita gente coloca e muita gente pergunta também. Mas eu fiz um curso de línguas numa escola tal, por 6 meses eu falo espanhol básico. Se não é uma empresa que fale espanhol, que tenha isso, não tem por que você colocar. E geralmente, se você não é fluente naquela língua também, eu acho que não faz muito sentido colocar. Porque, de novo, vai tirar a atenção do recrutador para algo, e eu te pergunto, você consegue usar essa língua no ambiente de trabalho? Se a resposta é não, não coloca, porque não faz muito sentido. Imagina, você coloca lá que fala tal língua, o cara chega e quer fazer entrevista com você naquela língua. Aí você, não, mas é porque, na verdade, era básico. Aí não fica muito legal, né? Então, língua você só coloca se for fluente, pensando essa língua eu consigo exercer meu trabalho utilizando essa língua estrangeira. Aí, beleza, você coloca, mesmo que a empresa não seja, por exemplo, a empresa americana, mas se eu falasse francês fluente, eu acho que eu colocaria, porque eu acho que é um destaque interessante, mas não colocaria como o primeiro ponto, porque a gente entra em outra coisa que é a ordem importa. Mais uma vez, você está lendo lá o código de alguém. As primeiras funções, as primeiras variáveis, as primeiras coisas têm que ser as mais importantes, porque você vai ficando cansado quando está chegando depois. Então, se eu boto, tô aplicando para uma vaga de analista de banco de dados ou algo assim, a primeira coisa que eu falo é que eu tenho inglês fluente. Não, né? Então, isso aqui já está errado, a gente idealmente move isso para baixo. Beleza? E aí, competências, um outro ponto legal que eu gosto muito de fazer é tente sempre colocar competências
que estejam, de certa forma, ligadas às experiências que você colocou lá em cima. Olha só que interessante. Eu botei aqui, olha, eu tenho conhecimento de bancos de dados de Microsoft, Oracle e Postgres. Isso é interessante por quê? Porque eu acabei de falar que o meu cargo aqui, eu era responsável por administração de bancos de dados. Então, o que essa parte aqui de competências ou habilidades, como você quiser chamar, eu gosto de chamar de competências, faz, é legal que ela dá um clique de novo no recrutador de, é verdade, ele sabe mexer em bancos de dados, porque eu acabei de ver a experiência dele. Outra coisa interessante, gerenciamento de times ágeis, aí você pode colocar, se tiver um certificado, fica à vontade, sem problema nenhum, entre parênteses, isso aqui é mais opcional. E olha que interessante, se você olhar minha experiência, gerenciar um time multifuncional de 6 pessoas, era o que eu fazia. Então, assim, eu já tinha praticamente esquecido do que eu li aqui, quando eu li sobre a experiência desse candidato, mas só dele falar isso aqui me dá opa, é verdade, ele era responsável por gerenciar um time e por aí vai. Então você dá quase uma revisão para o seu recrutador. Fala, olha, essas minhas competências, lembra que eu falei ali em cima? E claro que às vezes você vai ter uma competência que você não teve experiência de trabalho com ela, mas ela pode ser relevante. É aquilo que eu falei, você entende de, não sei, Photoshop ou nem sei o que o pessoal hoje em dia de front-end, de web design usa, de alguma ferramenta de web design, os front-ends aí, web designers podem colocar. Figma, né? Figma, perfeito. Eles usam Figma lá no trabalho, inclusive, vergonha não lembrar. Então, se você entende de Figma, mas nunca trabalhei com Figma, mas entendo e estou aplicando para uma vaga de front-end, poxa, coloca, sabe? Acho que vai agregar, mesmo que não esteja na experiência, eu acho que está ali, de certa forma, como eu disse, agrega valor àquela vaga, acho que ao candidato, na verdade, e chama a atenção do recrutador. Então, competências nada mais é do que as habilidades ou coisas que você sabe fazer. Então, coloca aqui, tenta sempre trazer algo que você colocou em experiência e lembra a língua que 99% das pessoas erram, não coloca se você não tiver capacidade de falar aquela língua no ambiente de trabalho. E, por último, mas não menos importante, na verdade, de novo, vai depender para o que você está aplicando, trabalhos e publicações. Por exemplo, uma amiga minha, ela fez mestrado e doutorado, então ela não chegou a trabalhar no mercado de trabalho, mas ela apresentou projeto em Berlim, ela apresentou projeto, saiu do Rio, foi no Nordeste apresentar em congresso, falou, assim, várias coisas legais. Eu, infelizmente, não tenho essas apresentações legais, mas ela tinha. E eu falei pra ela, você com certeza coloca isso, porque assim, mesmo não sendo diretamente relacionado à vaga, mostra, poxa, você estuda algo, você sabe apresentar, você sabe falar em outra língua, porque você foi em outro país apresentar algo, então a gente espera que você saiba falar essa língua. Então, assim, sempre pensa nisso. Esse trabalho ou publicação pode me ajudar? Ele vai ser relevante ou não? Aí você decide se coloca ou não coloca. Como sempre, o princípio de ser importante ou não ser importante. Aqui, e mais uma vez, segue um formato, usa esse mesmo formato, é sempre mais fácil. Olha, heading 2 de novo aqui, né? Título 2. Onde a cidade e o ano da apresentação, onde aqui no caso, em qual congresso, se for um congresso, em qual universidade você apresentou, e aí identifica aquele evento, se for uma apresentação numa Python Brasil, falei sobre tal coisa numa Python Brasil, e aquilo, às vezes o tópico que você falou de Python não é necessariamente diretamente ligado ao seu trabalho, mas, poxa, mostra que você é alguém engajado com a comunidade, mostra que você é alguém que sabe fazer apresentação, que você gosta de fazer essas coisas. Então, isso é sempre legal. Em qualquer vaga, você mostrar que você gosta de fazer, apresentar algo, é sempre importante. E uma breve descrição, eu coloquei aqui de 1 a 2 linhas, porque eu acho que muito mais que isso também pode acabar tirando, mais uma vez, o foco do que é mais importante do seu currículo. E aqui eu até coloquei, aplicando princípios da blockchain em bancos de dados distribuídos. Então, assim, mais uma vez, o tópico, olha, banco de dados está vindo aí. Então, com isso eu já mostro que eu sou alguém que entendo muito de banco de dados, que eu estudo geralmente o que a gente chama, né, de tecnologia de ponta, então alguém que gosta de inovação, alguém que está ali, na frente das coisas. Então, mesmo que a minha empresa não tenha nada a ver com blockchain, eles vão gostar de ver, poxa, o Gabriel Saldanha aqui, que mexe com banco de dados, ele não é um cara que só aprendeu lá a escrever consulta e parou aí. Ele está estudando, ele está apresentando coisas novas, ele está mexendo com tecnologias de ponta. Então, mais uma vez, isso, assim, agrega valor ao candidato. É legal. Às vezes o recrutador não vai entender nem o que está acontecendo ali, mas às vezes o gerente responsável pela contratação entende e gosta, aquilo, mais uma vez, agrega valor a você. Você se vende melhor para aquela vaga. Então, resumindo um pouco, a gente viu essas 5 sessões do currículo. Espero que tenha dado para ficar claro. Lembrando que esse template vai dar para vocês seguirem. Pode modificar,
fazer como quiser, compartilhar, pode usar outras ferramentas de template. Eu, particularmente, esse foi um dos que funcionou melhor para mim, pela facilidade que é, por ser de graça, é fácil de compartilhar, é fácil de escrever comentário. Por exemplo, muito amigo meu mandava coisa em Word, em outra coisa, eu tinha que ficar baixando o Word e tudo mais. Eu falei, olha, usa esse template aqui que eu fiz, que é muito mais fácil para eu te ajudar a revisar esse currículo. Então, sinceramente, é de graça o Google Docs, então eu gostei muito de usar, foi o que mais funcionou. E ele exporta para PDF. Então, assim, você vem em File, acho que é Download, você pode simplesmente exportar o seu currículo para PDF, depois de mexer nele, e tá lá um currículo para você enviar para a vaga. Lembra de tirar essas coisas em vermelho aqui que eu esqueci. Mas eu acho que fica bem enxuto, assim, fica bacana, não é um design super rebuscado, mas é o tipo de design que eu gosto, que me dá menos trabalho, já que eu não sei fazer nada mais rebuscado que isso. E eu espero que ajude vocês também a escrever o currículo, lembrando que ele vai estar com todas essas instruções. E antes de eu passar para a parte de dicas e outras coisas, eu lembrei que o pessoal daqui, e acho que talvez todo mundo, gosta muito do Notion. E aí eu só queria mostrar que também você pode seguir esses conceitos e fazer um currículo seu no Notion. Sinceramente, foi muito fácil fazer isso aqui. E eu achei que fica até mais bonito, na verdade. Eu acabo não usando só porque aí quando exporta para PDF no Notion, ele deixa o cabeçalho na página ou algo assim, não consigo tirar. Mas assim, eu acho legal também, então vocês podem ver que é parecido a ideia. Aqui eu botei a minha introdução primeiro, e aí esse é um currículo, inclusive, em inglês, e foi o que eu mandei para a minha empresa atual. Então, assim, a mesma ideia, olha, experiência de trabalho, algumas outras. Esse aqui é um currículo que eu uso de base, então eu geralmente vou picotando as experiências que eu acho relevantes dependendo da vaga para qual eu vou aplicar. Então, eu já deixei várias outras experiências que eu tive aqui, mas não necessariamente vou botar todas elas no currículo, lembrando da questão de o que é importante. Education, eu acho que fica bem bonito. E uma coisa do Notion que eu gostei muito é que você pode exportar para Markdown. Deixa eu exportar aqui rapidinho. Eu acho que o pessoal, o desenvolvedor, eu pelo menos adoro Markdown, eu acho Sim, excelente. eu sou apaixonada também, eu amo Markdown. Aí que ótimo. E aí, olha só, eu acho Visual Studio Code. Olha que bonitinho, eu tenho meu currículo em Markdown. Eu posso, inclusive, pegar esse currículo e colocar aqui num Git, por exemplo, de uma maneira muito rápida. Currículo.markdown, um título que faça sentido, talvez o seu nome. E olha só que bacana. E você tem o seu currículo num Gist, salvo aí, num Gist, na verdade, nunca sei como falar. E fica assim, sinceramente, eu acho que fica muito agradável, acho que fica bem fácil de ler também. Mais uma vez, usando o título certo, usando o tamanho de título para separar as seções, eu particularmente eu acho que fica muito agradável de ler, fácil de compartilhar, você manda para um amigo seu o link, ele acessa o seu Gist, ele pode editar, pode usar aquilo. Então você consegue ter no Google Docs, consegue ter no Markdown, através do Notion. Só queria mostrar isso, que eu acho que eu não tenho um template disso ainda, mas eu tenho. Esse link está compartilhado também. Eu depois vou mandar para vocês. Tá aberto para qualquer pessoa acessar. E aí você pode copiar, duplicar, fazer o seu próprio, usar como base, conforme for. Eu realmente achei muito bonitinho. Confesso que esse aqui ficou bem bonitinho. E esse era o passo a passo. Espero que não tenha sido tão corrido, nem muita coisa de uma vez só. Imagina, não, foi sensacional. E eu achei ótimo que você falou, né, de apresentar e fazer mais um bate-papo do que apresentação. E eu adorei que você pegou e mostrou na prática como faz o currículo. Para mim foi muito assim, aprendi bastante coisa. Melhor do que se fosse só aqueles slides e tal, passando aqui, que é importante. Acho que foi bom. Pô, que legal, espero. Que bom, fico feliz que tenha gostado. E assim, de novo, lembrando, não precisa. Ai, meu Deus, eu esqueci as coisas que ele falou. No template aqui vai ter tudo isso anotado, tá cheio de anotação em vermelho aqui para você. Lembra de tirar antes de enviar, por favor. Não me envie com essas coisas. Mas, e aquilo que eu falei, fica à vontade para usar, compartilhar como for. Deixa eu parar de compartilhar por enquanto. Acho que não preciso mais. Eu tirei aqui já. Perfeito. Ótimo. Já puxei para cá. Ótimo. E algumas dicas que eu tinha para dar só era assim. Aquilo que eu falei, seja qual for o template que vocês forem utilizar, na dúvida, vai pelo mais simples e pelo mais limpo. Eu mesmo já usei, acho que tem um resume.com, tem pessoal que usa muito template no Canva, e tem uns lindos, que você olha assim, nossa, que negócio lindo. Mas eu, particularmente, eu achava mais difícil de eu ver um jeito que fazia sentido de ler. Eu sempre ficava, não, mas... E aí tem uns que tem aquela coluna lateral. E eu ficava, poxa, mas ele vai ler o quê? Ele vai ler a coluna lateral? Ele vai ler aqui primeiro? Eu gosto, assim, de algo mais vertical. Não sei se vocês sabem do que eu tô falando. Aqueles que
Sim. Tem 2 colunas, aí uma com, às vezes, informação de contato, alguma coisa, e no meio vai ter... Eu fico muito perdido. Eu não gosto, particularmente. Mas, como eu falei, não é uma regra, é mais um princípio. Eu erraria por usar o mais simples e mais minimalista possível nesse sentido. A questão da consistência, sempre pensa nisso. Olha assim, olha as sessões. Essas sessões estão consistentes? Faz sentido? Eu estou seguindo o mesmo tamanho de título? Eu estou seguindo a mesma coisa? Porque se você pega esses princípios, você consegue adaptar qualquer template. Você pega qualquer template, você muda uma cor aqui, ali, eu não quero itálico aqui. Ok, mas se não vai ser itálico no meu subtítulo, não vai ser itálico em nenhum subtítulo. E por aí vai. Lembra dos bullet points, seguirem essa ordem de importância, você coloca... Eu esqueci de comentar na experiência, mas se vocês perceberem, as 3 experiências que eu citei, a primeira era falando da questão de administração de bancos de dados. Porque é o caráter mais técnico e mais relevante que eu tenho para mostrar para a vaga que eu estou aplicando. Depois eu coloquei a questão de... Nem lembro, deixa eu ver aqui rapidinho. De O gerência, segundo ponto. Isso, desculpa, o segundo foi de prestar consultoria a clientes externos e e documentar requisitos. Então, assim, quase por ordem de importância, porque eu olhei para a vaga e achei, olha, acho que é mais importante eu falar que eu sei mexer em banco de dados, que eu sei falar com clientes externos, lidar com outras pessoas, entender os requisitos, anotar requisito, qual a carga que esse banco vai ter que suportar. E, por último, a questão de gerenciar um time multifuncional. E aquilo, se a vaga que eu estou aplicando é uma vaga de gerente, talvez faça sentido eu inverter. Talvez faça sentido eu pegar, gerenciar e botar como primeiro bullet point que a pessoa vê. E às vezes até mudar o nome do cargo. Porque se eu tive um cargo de gerência, eu exerci isso. E aí você, mais uma vez, vê o que faz sentido de acordo com aquela vaga. Sempre pensa nisso. Então, essas são as dicas. E outra coisa que eu esqueci, porque aqui eu botei só uma experiência. Se você tiver várias, é sempre da mais recente para mais antiga. Inclusive, o LinkedIn faz isso por padrão, se eu não me engano. Você olhar lá o LinkedIn, é isso, não é, Rafa? É isso mesmo, é verdade. Perfeito. Isso é outra coisa que geralmente o pessoal esquece isso quando vai botar formação acadêmica. Você vai ver o cara começa falando de ensino fundamental, assim, não, bota a universidade primeiro, acho que é o mais importante ali. Ou ensino médio, que você tiver, por último, que você tiver concluído na questão acadêmica, você coloca. E algumas outras dicas, e de novo vou mandar um resumo para todo mundo. Não tem erros gramaticais. Assim, o Google Docs corrige erro gramatical para você, é muito fácil. Mesmo que você utilize um Canva, um resume.com para escrever, passa para o Google Docs, vê se está certinho, ou passa para o Word, usa alguma coisa assim, vê se está certinho, porque agride muito, assim, quando o recrutador está lendo, mesmo que seja bobeira, poxa, acontece, às vezes você bateu o dedo ali, botou um I ao invés de um L, mas dá assim, não dá para... É aquilo que eu falei, você vendo uma propaganda no Instagram, ou uma propaganda em algum lugar, quando não tem um erro gramatical, não bate uma dorzinha assim, não dá tipo, poxa, uma propaganda, eles podiam ter revisado isso. Então, dá uma sensação assim, poxa, se a pessoa que é interessada não teve o cuidado e o carinho de revisar, por que eu, recrutador, vou ficar perdendo meu tempo revisando se tem outros 999 currículos para ler? Então, assim, é algo, parece bobo, mas tem muita força, assim. Mais uma vez, é mais marketing do que escrita técnica. Então, pensa nisso, uma propaganda. Beleza? Sensacional. E por último, se for em inglês, tem o Grammarly, que é excelente para isso. Eu uso muito o Grammarly. Ele corrige erro de inglês, ele melhora sua construção frasal, assim. Ele fala, olha, aqui você está usando muita voz passiva, usa um verbo ativo, voz ativa e tudo mais. Então, assim, é ótimo. Eu acho que essas são as principais dicas que eu tinha. E eu tenho algumas perguntas que muitas pessoas me fazem, mas acho que eu posso intercalar elas, acho que vão acabar saindo das perguntas do pessoal. Então, pode ser, que às vezes pode ser a mesma, né? Então acho que você pode partir para as perguntas que as pessoas tenham colocado. Beleza, então, gente, eu vou pegar aqui as perguntas que vocês fizeram durante a live, tem umas que sumiram para mim, mas aí se vocês quiserem perguntar, é só mandar de novo aí no chat. Primeira coisa, o Dudu mandou aqui, como deixar o currículo igual ao do LinkedIn para não dar divergências de informação e não ficar muito grande? Ótima pergunta. Inclusive, eu diria que seu currículo não tem que ser igual ao LinkedIn. Porque o LinkedIn, aquilo que eu falei, ele vai estar entre o seu currículo que você vai enviar para uma vaga. Só que o LinkedIn, como ele é uma rede social, ele diz quem você é. Então, você não fica atualizando o LinkedIn de acordo com a vaga que você está procurando, entendeu? Então, o seu LinkedIn vai ter tudo. Inclusive, eu adoro usar o LinkedIn como meu banco de dados para quando eu vou montar um currículo. E aí é um dos motivos que é tão importante você deixar o seu LinkedIn atualizado. Além de ajudar recrutadores a chegarem até você pela questão social do LinkedIn,
geralmente você vai dele e pega a experiência que você quer e transforma ela no seu currículo, no currículo que você está escrevendo para uma certa vaga. E pode parecer muito trabalho, mas sinceramente, depois do primeiro currículo, os outros são muito mais fáceis de escrever. Mas muito, assim. Você pega aquele formatinho, você, nossa, só vai mudando. Ah, não, mas eu fiz isso aqui. Você olha no LinkedIn, uma experiência que eu tive há 2, 3 anos atrás. Ah, é verdade, eu fazia isso. Você só vai, transforma ali em bullet point. Então, eu diria que você vai do LinkedIn para um ou vários currículos, na verdade. Não precisa se preocupar em manter eles iguais. Sensacional. Espero que responda a sua pergunta, Dudu. O Qual é, rapaziada? Perguntou: usar foto é uma boa? Cara, essa pergunta todo mundo faz. Princípios, de novo, a regra a princípio é não. E eu vou pelo seguinte motivo. A minha aparência para uma vaga de desenvolvedor não deveria ter o menor impacto. Por vários motivos sociais que sejam, não deveria importar para ninguém. E se eu tô aplicando para uma empresa que isso importa, eu prefiro. É melhor que eu não vá para essa empresa, entendeu? Porque, sinceramente, uma empresa que contrata um desenvolvedor pela aparência, eu acho que é melhor você nem estar lá. Esse é o princípio que eu sigo. Eu não coloco foto. Assim, eu acho que não faz sentido para um currículo que eu estou enviando a pessoa querer foto. E acho que a maioria das empresas éticas, não vão se importar com isso. E dado que elas não vão se importar com isso, é menos uma informação para o recrutador. O seu currículo está mais limpo, menos uma imagem para ele se preocupar em ver ou algo assim. Então, é claro, de novo, as exceções existem. Se você, tô aplicando para uma vaga, não sei, de personal trainer ou alguma coisa relacionada à estética que, não, a estética da pessoa seja relevante ou não seja, normalmente você vai precisar enviar uma foto, eles vão pedir uma foto, essas vagas muito específicas. Eu acho que uma amiga minha estava falando que para comissária de bordo, por exemplo, se eu não me engano, o pessoal não gosta que fale aeromoço ou aeromoça, então eles pedem assim, eles querem foto, querem altura, peso, medidas, várias coisas para, sim, tem um padrão deles. É aquilo. Você pode gostar, pode não gostar, mas assim, é como aquela empresa funciona e a maioria vão funcionar. Então, Então a resposta é simples, é não. Acredito que quase ninguém aqui esteja aplicando para esse tipo de vaga ou para uma empresa que precise de foto. Caramba, essa eu realmente nunca tinha parado para pensar, mas foi interessante. Deixa eu ver. O Dudu também perguntou: como organizar o currículo quando tem muitas áreas nele? Ah, sim, por exemplo, eu acho que vai acabar, talvez tenha acabado respondendo conforme eu fui falando. Se você tem muitas experiências, muitas áreas diferentes, a questão que a Rafa falou da medicina, poxa, trabalhei em 15 empresas. Foi o meu caso quando eu mostrei aquele currículo. Vocês viram que eu botei, tinha experience, eu passei muito rápido, experiências, e eu botei outras experiências, que era assim, iniciação científica, bolsa na faculdade, projeto, desenvolvimento de jogos educativos, tô tentando lembrar aqui, estágio em tal lugar. Eu deixei isso lá em outras experiências só porque naquele currículo, se eu não me engano, ele estava muito. Não estava legal com uma página só, apesar de eu gostar de currículo de uma página só. Mas aí, quando passava para duas, ficava faltando um pouco de espaço. E eu botei ali algumas outras experiências. Mas, em geral, você vai pegar as experiências relevantes para a vaga. E isso vai acabar fazendo você não tendo muitas áreas diferentes para atuar. Ou, mesmo que seja, não, eu trabalhei em 15 empresas na mesma área. Não faz sentido você botar as 15 no seu currículo para uma vaga. Você coloca geralmente ou as últimas 3, 4, ou você pega ali 3, 4 muito específicas que você acha, poxa, mas nessa empresa foi onde eu trabalhei. Se eu for aplicar, por exemplo, trabalhei na Stone Pagamentos, aí finge que um dia eu vou aplicar para Cielo, que é uma concorrente. Pô, faz todo sentido eu usar a minha área, o que eu trabalhei na Stone, e colocar nesse currículo para a vaga da Cielo, porque é um concorrente, então assim, olha, é uma experiência muito parecida ali. Então acho que pensando nisso, pensando na vaga e na empresa, acaba você limando e tirando essas outras muitas áreas que você tem. Parabéns por ter muitas áreas, isso é bom. Perfeito. Michael Alec perguntou: dúvida, o cargo atual pode ser substituído pela formação técnica? Com certeza pode, pela formação técnica, pela formação acadêmica, se você tivesse. Você já deixa claro, Gabriel Saldanha, bacharel em ciência da computação. Com certeza pode, acho que faz todo sentido. Se você não tiver um cargo atual, botar sua formação. Eu mesmo fiz técnico em informática aqui no Cefet. Então, se eu não tivesse outra experiência além disso, outra formação além disso, eu colocaria ali Gabriel Saldanha, técnico em informática, e daqui em diante, é aquilo para o recrutador, eu tô falando, olha, esse aqui sou eu, num nutshell, né? O pessoal fala rapidinho, e aí daqui em diante você vai ver um pouco mais sobre mim. Então, pode sim. Perfeito.
Deixa eu ver aqui. Everson perguntou: se você está procurando estágio, vale a pena colocar outras experiências que não tem nada a ver com tecnologia? Você não tem nenhuma, Aí, né? entendi. Se você não tem experiência naquela área do estágio. Everson, normalmente sim, na verdade. Porque se você não. É aquilo que eu falei, se você não tem experiência nenhuma, ou pouquíssima naquela área, não a ponto de colocar no seu currículo, às vezes você colocar, como eu falei, poxa, trabalhei aqui, trabalhei num restaurante, porque pelo menos você vai mostrar que você tem, que estamos chamando, né, você sabe trabalhar em equipe, que você entende a questão de divisão de tarefas, divisão de atividades, que você entende como lidar com outras pessoas. Então, eu, Gabriel Saldanha, eu colocaria, mesmo se não tivesse muito relacionado, e se não tivesse outras experiências para colocar, eu colocaria experiências não tão relacionadas àquilo. Então, é aquilo que eu falei. É questão de quem é você, qual é a vaga para onde você está aplicando. Se você não tem outras experiências, coloca algumas que você tenha. Não coloca todas, coloca as que você achar que, poxa, tem alguma coisa aqui que eu posso tirar. E aí você vai pegar daquela sua experiência, vai pegar, na hora de colocar os pontos, você coloca os que mais chegam perto de algo que seria interessante para um cargo de estágio, por exemplo. Que Legal. infelizmente estágio hoje em dia pede um monte de experiência, né? Mas é a vida. Pede mesmo. Eu vi que tem gente perguntando também se o Word vai estar disponível. A gente está mandando aí no chat, acho que é o Matan. Ele está lançando o link que o Gabriel tinha mandado para a gente. Então, gente, só pode ficar Isso. tranquila. É só para Já confirmar, é Google Docs. Eu não tenho no Google Word. Docs. Assim, Isso. você pode até baixar isso, inclusive o Google Docs exporta para Microsoft Word. Não sei como fica, não me responsabilizo, mas aí, se você sabe usar o Microsoft Word, fica à vontade. Perfeito. O Japa Number One perguntou, fez 3 perguntas, né? Se você não quiser responder uma das 3, não tem problema. Boa noite, Gabriel. Desculpa um pouco fugir do assunto da live, mas gostaria de saber por que você saiu da empresa Stone, recomenda trabalhar lá e como foi a sua experiência? Uhum. Eu saí da Stone porque eu recebi uma oferta nessa outra empresa na carta, que na época, para mim, eu analisei, me pareceu muito mais interessante com relação ao que eu fazia. Eu queria trabalhar com Python, foi um dos motivos que eu saí. Eu vi que era uma empresa. Tinha aquilo, e cada empresa vai ter sua própria cultura, vai ter sua diferença. Então, conversando com o pessoal, conhecendo mais da empresa, eu gostei do que eles faziam. A questão de ser uma empresa americana foi muito legal para mim. Eu queria ter essa experiência de trabalhar para uma empresa americana. Então, esse foi um dos principais motivos. E se eu recomendo trabalhar lá, é, a minha experiência pessoal, sim. É difícil porque a Stone hoje em dia tem mais de 5 mil funcionários. Então, assim, vai ter gente enfrentando todo tipo de situação. Já via gente reclama pra caramba, gente elogia pra caramba. O meu caso, sinceramente, foi uma ótima experiência lá. Eu trabalhei no time do Portal. Até hoje sou amigo do pessoal de lá. Foi, assim, foi muito, muito bom mesmo. Trabalhei 1 ano e meio só lá e aprendi tudo. Tudo. Eu entrei sem saber programar nada, mesmo formado em ciência da computação, infelizmente, não aprendi a programar direito na faculdade. É, e saí de lá com cargo pleno numa empresa americana, entendeu? Então, assim, não dá pra eu falar, não sou grato. Pô, super grato a experiência que eu tive lá com o pessoal. Então, a minha experiência foi boa. A sua pode não ser, pode ser melhor que a minha. É como eu falei, quando a empresa chega nesse nível de 5 mil, 10 mil funcionários, não dá pra você falar, não, a empresa é boa, é ruim. Assim, tipo, você pega uma Amazon da vida. Já ouvi gente falando que é horrível com quem eles trabalham, que, assim, o lugar realmente o cara não aguenta, vai trabalhar e tem gente que ama. Tem um amigo meu que ama trabalhar lá. Então varia muito de acordo com o time de pessoas que você vai pegar. Eu recomendo muito que durante as entrevistas você converse com as pessoas do time. Ou geralmente eles fazem isso, mas se não fizerem, pede, poxa, eu posso conversar com algum desenvolvedor, posso conversar com quem vai ser meu gerente, posso conversar com para entender melhor, porque é ali que você vai ter um pouco mais do feeling de com quem que você vai estar trabalhando, entendeu? Então acho que isso é essencial. Não pensa muito na empresa, pensa mais vão ser 5 a 10 pessoas que vão impactar a sua vida naquela empresa. O resto é detalhe, sinceramente. Perfeito, que legal. Vamos ver. Não sou da área, mas estou amando esse conteúdo. Com certeza iria aplicar essas dicas. Eu vi bastante gente elogiando também, né? Não só perguntas, mas também elogios. Pô, que Parabéns aí legal. pela Pô, obrigado, apresentação. gente. Olha só, o Gilberto perguntou: o que escrever na experiência quando a pessoa é promovida na empresa, porém continua realizando as mesmas tarefas? Coloca a Hum, mesma descrição nos 2 cargos? tá, então, por exemplo, eu era pleno. Ali, vamos ao exemplo do Gabriel Saldanha, que sabe mexer em banco de dados, que não é o meu caso. Eu era um analista e fui promovido para sênior, por exemplo. Eu colocaria só a experiência de sênior. Eu, assim, sinceramente, porque
se eu faço as mesmas coisas, não vejo por que colocar duplicado ali, entendeu? Ah, eu era normal e depois eu era sênior. E aí, quando eles perguntarem na entrevista, eu falo, ah, não, naquela vaga eu entrei assim e depois fui promovido a sênior. Só imaginar, eu era estagiário de full stack. Aí fui contratado como júnior full stack. Aí virei pleno full stack. Quando eu for aplicar para outra empresa, eu não vou botar estagiário, pleno e júnior e pleno, entendeu? Eu coloco pleno, olha, é o que eu era. Tudo, aí o cara vai olhar, 4 anos. E aquilo que eu falo entra muito na questão da conversa, entendeu? Pro recrutador, ele vai bater o olho e falar, legal, esse cara é sênior. É isso que importa para ele. Não importa se você antes não era, depois virou, nem nada assim. E claro que na entrevista você não vai mentir, nem faz sentido, assim. Acho que é até mais interessante eles verem você, quando conversando com as pessoas, você fala, naquela vaga eu entrei assim, assado, fiz tal coisa, fiz um projeto legal e fui promovido por isso. Isso é muito mais legal, inclusive, do que, eu entrei sênior e continuei sênior depois de 4 anos, entendeu? Então eu colocaria só a última experiência se as responsabilidades são as mesmas. O que é diferente no caso de uma promoção, por exemplo, fiz que eu sou um sênior back-end agora e depois eu sou promovido para gerente de times, ou gerenciar um time. Aí normalmente as responsabilidades deveriam mudar pelo menos, né? Então aí você coloca eu colocaria as duas coisas. Trabalhei aqui como desenvolvedor e depois trabalhei como gerente daquela área. Bem legal, interessante. Diego Joroque perguntou: sou formado em agronomia, mas estou estudando programação por conta própria e quero fazer sistemas. Devo colocar a faculdade de experiência na área agronômica? Estudando por conta própria? Olha, eu acho que entra muito naquilo que a gente falou. Se você não tem experiência nenhuma, você ter uma formação acadêmica, mesmo que seja em outra área, diz para as pessoas alguma coisa, sabe? Eu sempre penso assim, eu me colocando no lugar do recrutador. Eu tenho duas pessoas. Uma que o currículo só tem o nome da pessoa e não sei nada. E outra que tem, não, mas ele é formado em economia, por alguma outra faculdade. Sinceramente, eu tendo mais a chamar a pessoa que é formada em economia, por mais que não seja na área, porque pelo menos a pessoa provavelmente sabe estudar, provavelmente sabe fazer trabalho, porque fez projeto com outras pessoas, entende um pouco de disciplina, de atividade, e por aí vai. Então, se você não tem experiência nenhuma na área, eu colocaria, aquilo foi a exceção da nossa regra, né? Eu colocaria mesmo não sendo relacionado. Perfeito. Dai Castro falou: Gabriel, dá um conselho para quem está começando e não tem muita coisa para colocar ainda no currículo. Muito bom. Isso, olha, tem muita gente, inclusive eu vi muito isso lá no Discord da Rafa, muita gente falando sobre portfólio. Eu, particularmente, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu nunca fiz um portfólio. Eu dei muita sorte, sim, sempre fui muito privilegiado eu entrei na faculdade, no meu primeiro período já numa iniciação científica. E aí a iniciação científica puxou um projeto de desenvolvimento de jogos educativos. E aí, então, quando eu estava ali no quarto, quinto período, já tinha 1 ano e meio, 2 anos de experiência. Então já estava muito à frente da maioria das pessoas. Então, e aí foi mais fácil de conseguir um estágio. Aí com estágio, uma coisa leva a outra. Então, eu não tive. Eu acabei dando muita sorte nisso. Mas assim, faz portfólio. Faz um projeto por fora, faz alguma coisa na área. Principalmente se você conseguir juntar. O pessoal fala muito. Faz algum produto mesmo. Talvez um site que venda alguma coisa. Talvez um e-commerce simples. Talvez algo do tipo. Eu acho que é o essencial. E aí, o seu currículo, por mais que não tenha uma sessão de experiência, talvez, porque você não teve nenhuma, é aquilo que eu falei, você pode na introdução comentar um pouco mais sobre ou a questão de que você gosta de fazer, ou tô vindo de uma transição de carreira, e na parte de trabalhos e publicações, você pode mudar para projetos. Aí você coloca os seus projetos. Olha, tá aqui os meus projetos, o link para cada um deles, tá aqui o meu GitHub, tá aqui a página que eu desenvolvi, tá aqui o site que eu fiz para uma outra empresa. Então, não adianta, assim, tudo que você está aprendendo, se você aprende, vai colocando em prática, e o pessoal da Lura, inclusive, a Rafa, o Gui, mandaram muito bem nisso, naquela imersão que fizeram, que era justamente a ideia. Você vai chegar aqui e você vai aprendendo e vai aplicando e desenvolvendo já alguma coisa. E, pô, em uma semana você conseguiu fazer ali um projeto, sabe? Com 1, 2 horas de live por dia. Imagina que você consegue fazer se, pô, um mês você dedicar a alguma coisa, 2 meses você fazer. Então, não fica tão preocupado assim, não precisa correr. Vai fazendo no seu tempo, mas pensa em montando seu portfólio mesmo. Perfeito. E pede ajuda no Discord, que o pessoal sempre tem a palavra portfólio lá em algum canal. Sempre, isso é verdade. Várias coisas dá para agregar no portfólio, né? Não Uhum. você só um projeto, uma plataforma e-commerce, né? Um exercício ali que você faz, um bichinho lá em Python, é uma coisa legal que você já vai colocando, sabe? Escreve um já artigo. Nossa.
Nossa, Aprende alguma coisa. Esses dias teve até um curso que eu gravei pra Lura que eu percebi que eu não sabia explicar direito a questão de imutabilidade. Aí eu fui escrever um artigo sobre, entendeu? Eu peguei assim, eu sabia mais ou menos, mas eu falei, não, vamos entender isso aqui direitinho. Cara, eu gastei 30 minutos para escrever o artigo, publiquei e tá lá, entendeu? Mas, pô, olha que legal, você mostra que você entende daquele conceito técnico, você mostra que você sabe escrever, você mostra que você tem uma linguagem técnica para se comunicar com as pessoas. Então, assim, e você mostra que você é alguém proativa, que você tá, olha, eu aprendo uma coisa, eu já boto em prática, eu já escrevo alguma coisa, já publico, já compartilho. Então, com um simples post, você mostra muita coisa. Então, querendo ou não, esse post é um pouco do meu portfólio, entendeu? O que eu faço, os vídeos que eu faço, o que eu gravo, o que eu escrevo, acaba virando um pouco do meu portfólio. Então não pensa só nisso, como a Rafa falou, não pensa não. Meu portfólio é só um app que foi baixado com 1 milhão de downloads. Pô, beleza, excelente se você tiver isso, parabéns, mas não é só isso, entendeu? perfeito. Já pegando aqui a vibe do portfólio, e Lamotte também perguntou: se eu tiver um portfólio online, é válido deixar o link de acesso em uma posição de destaque no currículo? Com certeza, se o seu portfólio é diferente, assim, tá em outro lugar, você tem uma página sua com várias coisas legais que você fez, com certeza pode colocar ali no início, onde está o LinkedIn, por exemplo, você pode trocar o LinkedIn e botar o link do seu portfólio, entendeu? Ou bota o portfólio 2 pontos aqui, ou algo assim, ou só um site de identificação. Então, 100% válido, eu acho que fica bem legal. É aquilo, talvez o recrutador em si não vá ver, e por isso que eu acho interessante, talvez você também comentar na parte de projetos e publicações, pelo menos comentar alguma coisinha, mas sempre ajuda, assim. O cara vai ver, poxa, que legal, ele tem um portfólio aqui, ele fez algumas coisas, ele clica ali, já vai ver o que você fez. Então, isso eu acho bem interessante. Legal, perfeito. Wesley perguntou: tem problema o CV ter mais de uma página? Ótima pergunta. Lembrando que o CV é geralmente a abreviação de Curriculum Vitae, que é aquilo que a gente não quer para empresas, para estágio e tudo mais, que é aquele gigante. Mas eu entendo, você está querendo falar do currículo. Não tem problema. Eu digo que o ideal é uma página, mas mais ideal ainda é que ele fale o que tem que falar. Então pensa assim, cara, toda hora a gente tem que voltar para essa questão de propaganda. Às vezes um post no Instagram, você tem uma foto só e ela diz tudo o que precisa dizer e perfeito, assim, mais engajamento, mais pessoa vê, menos tempo você passou aquela mensagem para a pessoa. Mas às vezes você bota 1, 2 fotinhas naquele carrossel que vai passando pro lado e fica melhor ainda, sabe? Você consegue deixar que não fica cansativo. Então, eu gosto de seguir que uma página ideal, 2 páginas eu vou no limite, porque eu penso muito. Eu sei que é bobo, por mais que seja digital, mas eu sempre penso na questão de frente e verso, assim. Ainda assim tá em uma folhinha ali. Meu currículo tá em uma folha, eu posso imprimir ele tá, ó, frente e verso, continuo economizando papel caso vá imprimir. E eu acho que não fica tão cansativo. Lembrando, tudo vai depender. Por isso que a gente fala da questão do princípio e não da regra. Poxa, mas aí se você faz um currículo de uma página que tá tudo maçarocado ali, parece que você empacotou o negócio, prensou, tá difícil de ler, tá tudo letra minúscula, sem espaçamento. Aí, poxa, bota 2 páginas, sabe? Coloca 2 páginas fáceis de ler, com um texto legível, com uma fonte boa. Então é sempre seguir esse princípio de fazer aquilo ser o mais fácil de ler possível. Mais que 2 páginas, eu sinto que começa a ficar pesado. Mesmo com espaçamento e tudo mais, eu acho que começa a ficar muita coisa para rolar. Porque assim, a primeira página, querendo ou não, você perde um pedaço ali com introdução, um pedacinho com outra coisa, formação acadêmica. E agora, se vem experiência, com uma página inteira de experiência, acaba ficando assim, poxa, essa pessoa não sabe o que colocar, entendeu? Tá meio perdida. Então, acho que 1 a 2 páginas no máximo. Perfeito. Queria agradecer o Japa Number One, que virou sub. Muito obrigada aí pelo apoio. Tem aqui o teu perguntou. E o currículo do LinkedIn, o que acha? Eu acredito que o teu esteja falando que no LinkedIn deixa você exportar em PDF. Eu particularmente não gosto. Eu tenho quase certeza que ele deixa. Posso estar falando Que besteira, mas legal, acho não que deixa. sabia. Eu particularmente não gosto, porque é aquilo que eu falei. Vai vir muita coisa. Eu acho que vai vir muito padrãozão assim. Tipo, pô, esse cara baixou e enviou para mim, entendeu? Eu acho que um recrutador vai valorizar mais um currículo que usa um template simplesinho. Para mim, me passa mais assim, poxa, as pessoas se preocupam em selecionar e fazer uma curadoria de conteúdo para me mandar, entendeu? Então, eu particularmente não gosto. Eu acho que talvez não pegue tão bem. Eu acho que vale a pena você investir. Se você já tem um LinkedIn pronto, você está 85, 90% do caminho. O resto é ficar pegando o que está no LinkedIn e passando para um formato no currículo que faça sentido. Então, investe esses 30 minutinhos que acho que vai te ajudar, vai fazer bastante diferença. Que legal, boa.
O Gabriel... Não, o Gabriel não. Eu li o Gabriel que ele falou, Gabriel. Qual é, rapaziada? Mandou. Gabriel, o Canvas tem muitas opções de layouts para o currículo. Acha melhor do que usar o padrão preto e branco do Doc? Não necessariamente. Eu gosto, aquilo que eu falei, eu gosto do padrão do Doc, que eu acho que ele é mais fácil até pra mim. Eu acho que eu gasto menos tempo escrevendo, menos tempo me preocupando onde colocar as coisas, menos decisões pra eu tomar, de como arrumar. Eu acho que o Canva às vezes dificulta, principalmente pra quem tá começando, eu acho bem difícil de você ter um currículo que tá realmente muito bom de ler. Claro, pô, se você é um designer, se você entende pra caramba de arte, você consegue fazer um negócio fantástico, é aquilo, pensa na propaganda. Poxa, meu currículo ficou muito mais bonito, muito mais legível usando um template do Canva. Pô, vai fundo, usa o template do Canva, seu currículo com certeza vai se destacar. Mas o que eu vejo muitas pessoas errando, assim, pega o template do Canva, cheio de informação, mas a pessoa não entende sobre hierarquia de informação, não entende sobre o X, tipografia. E aí fica aquela coisa assim, eu abro um currículo, tipo assim, tá, legal, ele teve trabalho de pegar um template do Canva, mas tá tão confuso, tão difícil de ler, que foi aquela coluna lateral confusa, aí não faz sentido, não liga uma coisa com a outra. Eu acho mais seguro usar um template simples, preto e branco do Google Docs que eu falei, ou qualquer outro template simples, o próprio Google Docs tem uns templates de currículo dele, mas não significa que é errado o outro, desde que você consiga e tenha a habilidade de deixar ele mais bonitinho e mais legível, mais interessante para o recrutador. Lembra sempre que vai ter uma outra pessoa lendo. Perfeito. Isso que você falou foi muito legal do exemplo do designer, né? Porque, tipo assim, se você for um designer, eu acho que se você fizer o design do seu currículo todo diferente e legal, já é um próprio, né? Com certeza. Pessoal. Agora, Perfeito. senão, né, não encaixa. Mas é o que você falou. O que importa é para a vaga que você está aplicando. Se você vai para a vaga de designer, vai se destacar muito mais do que quem não fizer também. Então, achei legal. Inclusive designer, eu vejo já vi alguns exemplos assim de currículo de designer, assim, é fantástico, porque ele não manda um PDF, ele manda um link, aí você abre o link e, pô, uma página linda, assim, com o que ele faz, como ele fez, uma rolagem e tudo mais, ou seja, é quase o metacurrículo, né, o currículo dele, na verdade, já fala do próprio trabalho dele, o próprio currículo é o trabalho dele, então eu acho isso excelente, assim, é lindo, eu não sei fazer, mas é lindo, pra quem sabe. Demais. O Ryan, perguntou aqui: o que eu posso fazer para me destacar se eu não curso na área? Vejo que a maioria das vagas pedem para estar ao menos cursando algo em computação. Não tive experiência também. Devo fazer um estágio só mês que vem. Tá, então para se destacar, se você não cursa a área. Pelo que eu entendi, também não deve ter experiência, porque você falou que vai começar o estágio. Volta para a questão do portfólio que a gente falou. Eu acho que a melhor maneira de se destacar é com portfólio, ou dependendo do que for. Deixa eu pensar em algum exemplo específico. Por exemplo, um amigo meu, uma vez, ele mandou uma correção para Isinvest. Não sei quem conhece a corretora de valores, Isinvest. Ele chegou e falou: olha, vocês estão com um problema aqui no seu sistema de autenticação, é assim que corrige, tá aqui. Eles responderam: quer vir para uma entrevista? Foi a resposta deles. Então, assim, às vezes tem isso. Você, poxa, viu ali algum site de uma empresa e tudo mais, viu que tem algum problema. Às vezes, seu portfólio pode ser você chegar e resolver o problema daquela empresa e eles falam: poxa, maneiro, você já faz um trabalho que o pessoal aqui deveria estar fazendo, então acho que faz sentido eu te chamar para uma entrevista. Então, esse é um jeito de se destacar. Muita gente, às vezes, faz isso. É muito comum para designer, por exemplo, às vezes ficar procurando vaga, ele pega e refaz uma arte de alguém e manda: poxa, essa postagem que você fez, olha como eu faria ela. Eu faria ela. E aí, poxa, você pega e fala: caramba, ficou bem boa pra caramba, realmente. Não tô nem aí pra experiência, portfólio. Ele melhora o meu trabalho, vamos chamar ele pra uma entrevista. E a outra opção, mais simples, mais comum, é você fazendo portfólio. Perfeito. Eu acho que isso responde. Eu mesma já recebia, eu faço as minhas coisas do canal, né? Tanto edição de vídeo quanto thumbnail, que é aquela foto da capa. E já teve gente que veio, refez a minha foto da capa, tem até uma delas que a pessoa falou: meu, olha que legal que eu fiz, e aí mandou para mim e tal, e, mano, simplesmente assim, 1000 vezes melhor que a minha. Assim, nossa, ótimo. Mas eu fiquei impressionada, é maravilhoso. Não, isso é muito legal. Também, que toma, que chega ali e, tipo, pega um videozinho pequeno, seu, e aí já edita, olha como eu editei, e manda para você. Gente, chama muita atenção. É maravilhoso, assim, é maravilhoso. Japa, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. O Uncle Johnny perguntou: se a pessoa é committer, mantenedor de repositórios open source relevantes,
Vale colocar isso em qual etapa? Eu colocaria em 2 etapas. Primeiro, eu colocaria naquela introdução que eu falei, eu colocaria algo como sou um desenvolvedor com experiência em tal área e mantenedor de repositórios A, B e C, ou mantenho o código, como se fosse um committer, né? Trabalho com open source nesses repositórios aqui, ou se às vezes é um muito específico, não tão famoso, sei lá, Node, se não for um assim tão famoso, aí talvez repositórios de código open source de ABC, de alguma área específica. Então, acho que eu colocaria ali. E na parte de Agora, eu ia falar na parte de projetos ou trabalhos e publicações. Aí vai depender do seu nível de mantenedor, digamos assim. Bom, eu sou realmente o mantenedor oficial desse repositório aqui. Eu acho que eu colocaria em experiência também. Eu colocaria em experiência, mesmo que seja, como a gente fala, em paralelo com outras. Às vezes, eu trabalho, mas também sou mantenedor. Eu colocaria ali em experiência uma seção mantenedor do repositório tal, responsável pela revisão de bugs, fazer o tracking, né, rastreamento de issues que tem, comunicar falhas ou algo assim. Então, eu acho que não tem problema colocar na seção de experiência ou colocar no trabalho de publicações. Mas eu acho que dessa, o mais importante, eu acho que seria mais legal colocar ali na sua introdução também, comentar aquilo que eu falei. Pense em uma frase bem curtinha que você consegue enfiar ali na sua introdução para falar que você trabalha ativamente na comunidade open source, que, para mim, pelo menos, sempre chama atenção. O pessoal fala, trabalha em coisa open source e geralmente as empresas já gostam, assim, já. Eles já conseguem ver o seu trabalho em algum produto de verdade, né? Essa é a questão. É verdade. Gabriel, não sei, você falou que vai também passar o template do Notion, que eu vi que o pessoal estava perguntando também. Ah, sim, perfeito. Posso Beleza. mandar o link aqui. Deixa eu mandar o link para vocês. Beleza. Morgue, sim, é da Corvinal. Eu sou da Corvinal. Como que você percebeu? Porque eu acho que está meio para baixo. Nossa, não deu para ver. Olha só, o teu já mandou assim. Gabriel, você consegue avaliar um currículo feito agora com esse seu template? Consigo, se a gente tem tempo, Rafa, eu consigo. Assim, como eu lembrei, nunca fiz isso ao vivo, mas consigo dar uma olhada rapidinho. Pode ser, por mim tanto faz. É? Você que sabe, né? Eu tô só assistindo. Não, tranquilo, vamos lá. Claro que assim, não vai ser tantos detalhes, nem nada assim como eu faço quando eu pego, paro, converso com a pessoa, entendo quem é, mas se já tá feito, só mandar o link aí no chat que eu abro aqui. Manda aí, então. Bali, você senta na cadeira de lado para fazer propaganda ou é por conforto mesmo? Quem dera fosse para fazer propaganda. Porque, eu não sei, eu acho que é mais confortável ficar de lado. Eu coloco. Não, eu sei por quê. Porque eu coloco a perna aqui no braço. E aí eu fico apoiado assim. Luiz, Clóvis, vocês vão analisar portfólios e currículo ou já fez isso? Então, na verdade, a gente está vendo. O teu falou que fez agora, nesse template, então vai ficar mais tranquilo, né, para o Gabriel fazer. Então não é meio que assim, abriu para isso, mas se vocês quiserem, a gente podia tentar fazer, né? Se o Gabriel também quiser, outro dia, fazer tipo uma live da portfólio, ia ser interessante. Não, com certeza. Inclusive, eu anotei aqui no meu roteirinho, de live justamente para falar sobre isso. Eu tinha até comentado, mas acabou que eu não recebi nenhum currículo antes. Então eu lembrei e falei, na live eu comento pra gente fazer. A gente pode ou fazer uma outra live, eu pego uns 5 currículos aqui, porque eu tenho uma criatividade péssima, então eu sou horrível para inventar exemplo, gente. Desculpa. Realmente eu fiquei pensando assim, não, vou criar uns currículos, mas eu não consigo. Fica tudo meio falso, meio assim. Então acho que vai ser muito legal se algumas pessoas me mandarem, a gente pega uns 5 currículos ou mais, e eu analiso, eu vejo eles antes, preparo, e aí a gente faz uma outra live analisando eles. Acho que seria muito legal. Ou às vezes, dependendo de como tá a agenda também do Cappuccino, Rafa, a gente pode também abrir um canal, a gente vai onde combina alguma sala do Discord, conforme for melhor para vocês. Beleza, eu não sei também como tá exatamente a agenda, quem organiza é mais o Jeff, né? Então... Então, mas eu sei que daqui a uns meses então a gente pode escrevendo agora. Não, perfeito. A gente pode fazer os dois. Faça no Discord, deixa. Quando tiver agenda, a gente vem e faz na Twitch de novo. Perfeito. Já se inscreve, então. Deixa eu ver. Qual é, rapaziada? Tá bem questionador, gostei. Cargos de liderança vale a pena mencionar no currículo para uma vaga de dev? Sim, sem dúvida, eu acho que cargos de liderança é aquilo que eu falei, você desenvolve habilidades que não necessariamente são diretamente relacionadas a uma coisa técnica,
mas é o que a gente chama de soft skills, que, tipo assim, poxa, você sabe lidar, provavelmente você sabe lidar com pessoas, você sabe quebrar tarefas em tarefas menores, você entende sobre como fazer mentoria de um desenvolvedor mais júnior. Então, entende? Assim, várias coisas que dev também, teoricamente, deveria saber. Que tem dev que não gosta muito de lidar com pessoas. E aí tudo bem, sim, ele vai trabalhar na parte só técnica, vai ficar na dele, não quer ficar mentorando pessoas, por aí vai. Mas é muito comum as empresas gostarem de desenvolvedor que, poxa, senta com alguém mais júnior, ensina a pessoa, mostra pra ela como faz. Então, e tudo isso você aprende muito em uma vaga de liderança. Então, 100%, sempre, eu com certeza colocaria. Perfeito. Teu, eu não sei se você. Acho que você ainda não mandou, né? Mandou o link? Não. Eu não Ah, tô não, achando. não vi. Bom, vou pegar aqui outra, então, outra pergunta. Uhum. Detergente, os nomes de vocês. Perguntou: há um tempo trabalhei bastante em um código dificultoso, porém muito interessante que tem como objetivo tirar o P das palavras para decodificar a língua do P. Ai, que legal. Acha que devo colocar no Git, que está no meu currículo? Decodificar a língua do P do Git que está no meu currículo. Olha, eu acho que sim. Se é um projeto que foi bacana de fazer, foi algo que você fez e acha legal compartilhar, com certeza, não tem problema nenhum. Coisas simples, assim, às vezes também são legais. Por exemplo, eu tive uma época que eu fiz um estágio na Fiocruz e foi um negócio muito bobo, assim. Eu basicamente só tinha que ler uma sequência lá de letras, ver a porcentagem de vezes que uma letra aparecia e tudo mais. Mas o mais legal era o problema que aquilo resolvia, mesmo sendo um código muito simples, sei lá, qualquer iniciante de programação conseguiria resolver. Mas o problema era super, super complexo, assim, era como fazer análise genética de DNA, não sei o quê, para ver como a gente consegue separar aquele DNA, um monte de coisa assim que um código simplesinho resolveu o problema, sabe? Então, não fica com medo de, não, mas foi um projeto simples, bobo, assim, mas se resolve um problema, mesmo que não seja um problema super real, super difícil, eu acho que pode colocar sim, com certeza. Legal, perfeito. O Davi perguntou: o que vocês acham dessa ideia de criar um jogo ou software como portfólio? Acham uma opção viável? Se você quer trabalhar na área de desenvolvimento de jogos, eu diria que provavelmente a única opção, porque a minha análise é que é uma área muito difícil de entrar, eu vejo pouquíssimas empresas contratando, e dificilmente eles vão querer contratar alguém sem experiência, tipo, porque assim, web e tal, às vezes contrato porque é meio que acaba aprendendo. Porque tem muita vaga hoje em dia. Então, eu, sinceramente, eu acho não só viável como essencial. Se você não tem experiência na área ainda, criar um jogo. De novo, se você quer trabalhar na área de game dev, acho que se você quer ir para web, eu acho que já você acaba perdendo. Seria mais interessante você fazer um outro projeto. Mas claro que se você quer fazer um jogo também não é como se você estivesse perdendo tempo, né? Tudo que você está fazendo é aprendizado e tudo conta. Perfeito. Nobrezando. Vale a pena colocar trabalho voluntário no currículo? Ótima pergunta. Eu diria que sim. Eu coloco. Eu gosto de colocar. E aquilo, geralmente eu separo. Pô, ótimo ponto. Inclusive, talvez eu adicione isso no template, vou pensar. Legal. Mas eu adiciono naquela seção assim, outras experiências, por exemplo. Mas quando eu tinha menos experiências de trabalho. Eu já tinha dado aula de informática, por exemplo, para criança menos privilegiada, já tinha trabalhado em outras coisas assim, então eu colocava, mesmo sendo. Acabava sendo relacionado, né? A aula de informática, mas não era programação nem nada assim. Mas eu acho que vai, eu acho válido. Eu gosto. A não ser que seu currículo já esteja com muitas experiências muito relevantes para aquela área, mas não sei. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem trabalho com voluntário no currículo. Eu não sei se as empresas no Brasil ainda prestam tanta atenção nisso. Mas se não tem outras experiências, tantas outras experiências, eu colocaria. E Perfeito. faça um trabalho voluntário. É legal. Sim, é verdade. É muito gratificante. E no LinkedIn tem também uma seção de trabalho voluntário. Fica lá embaixo também. Isso. Uhum, eles separam, verdade. O Teu falou que está no celular, então ele prefere deixar para a próxima live a parte de analisar currículo. A Perfeito. Tati perguntou: devo separar formação acadêmica de qualificações ou posso unir esses tópicos? Qualificações seriam, por exemplo, chutaria certificados, como o exemplo que eu dei, certificado de metodologia ágil ou algo assim. Eu gosto de separar. Eu colocaria uma área. Se você tem muitas certificações,
talvez criar uma seção certificados, não sei, tem que pensar um nome melhor para isso. Como não é o meu caso, acho que eu não tenho certificação de nada, só meu diploma, mas eu separaria, porque eu acho que formação acadêmica fica mais focado naquela questão da área, e aí você fez certificado eu tenho certificado Oracle, tenho certificado Scrum Master, tenho um certificado de outra coisa que eu colocaria uma outra área disso, e eu vou pensar o template eu vou atualizando conforme for, eu vou pensar melhor se faz sentido ali eu colocar, talvez, às vezes é só questão de renomear uma sessão, tipo assim, renomear trabalho de publicações para alguma outra coisa que dê para encaixar tanto eventos que você participou, projetos que você apresentou, quanto uma certificação que você tirou. Então, eu acho que às vezes é só questão de você renomear uma sessão ali. Mas eu não misturaria nem com formação acadêmica e nem com experiência. Eu acho que essas duas eu gosto de deixá-las mais separadas. Legal. Eu mandei aqui no chat, gente, o currículo também, o template do currículo, para vocês poderem olhar novamente. Gabriele Androbi, acho que é isso. Em qual parte do currículo é bom colocar a certificação de nível internacional? Por exemplo, CompTIA+. Interessante. Acho que entra um pouco no que a gente acabou de falar. Dependendo. Por exemplo, no outro caso, eu coloquei em competências, não sei se vocês lembram, eu coloquei administração de banco de dados, Postgres ou algo assim. Não, desculpa. Foi na parte de gerenciamento de times. Olha, gerenciamento de times ágeis é uma competência que eu tenho. E entre parênteses, eu botei certificado, nem lembro qual, alguma empresa. Então, às vezes, na área de competências, você consegue juntar essas coisas. Se você, por exemplo, você tirou uma certificação, tá aí, talvez a área de competências seja o lugar disso. Você coloca nas suas competências o que você aprendeu, né, o que você sabe fazer com aquilo. Por exemplo, gerenciar times ágeis. Eu não sei o que é competir a mais, desculpa, não sei se eu deveria saber, mas seja o que for que você aprendeu com isso, você bota em competências, entre parênteses, o nome da certificação e o ano que você tirou. Eu acho que isso seria talvez o ideal, que aí você também não fica se preocupando tanto com as sessões. Tá aí, Legal. competências e a certificação que você tem para averiguar alguma competência. Legal. Deixa eu ver aqui. O Dudu perguntou: eu devo separar as minhas experiências de programação de testes e DBA no currículo? Suas experiências de programação de testes e DBA no currículo. Depende. Se você era, por exemplo, tinha o mesmo cargo e exercia essas duas coisas, o que eu acho difícil, porque DBA é acho que seria bem diferente de programador de testes, a não ser que seja teste de carga para o banco de dados. Sim, se forem cargos diferentes, você separa. Se for o mesmo cargo, você separa como bullet points, como a gente mostrou. Vai ter um bullet point ali, olha, meu cargo de analista de banco de dados. E aí você bota um bullet point, programar, desenvolver testes para carga de banco de dados e administrar bancos de dados para fazer alguma coisa, ou administrar bancos de dados de alta performance, como foi o exemplo ali que a gente viu. Então vai depender se foram cargos diferentes, separar sim. Se não forem cargos diferentes, for o mesmo cargo, eu separaria só por bullet points. Boa, legal. O Davi perguntou também: é verdade que devs com experiência vencem de devs formados? Vejo muito esse boato que no currículo conta muito mais experiência do que propriamente ser formado. Olha, a resposta, eu acho que na maioria dos casos, sim. Porque se você é formado, mas você não tem. Sim, é, é um pouco confuso. Às vezes as pessoas também confundem como, não, ser formado não adianta de nada. Tipo assim, gente, adianta. Você tem um diploma ali em ciência da computação, com certeza você sabe mais do que alguém que não tem um diploma. Ou melhor, com certeza. O recrutador vai ver. Ele vai ver, olha, um tem diploma, um não tem diploma. Agora, um tem diploma e nenhuma experiência. E outro aqui não tem diploma, mas tem experiência em 5 empresas respeitadas e conhecidas, ou em 2 empresas respeitadas e conhecidas, ou em uma empresa, mas o que ele desenvolveu aqui é interessante, provavelmente ele vai preferir o que tem experiência, porque saber alguma coisa não. A empresa quer te contratar pelo impacto que você vai causar lá. E a maior probabilidade de contratar alguém que vai causar mais impacto naquela empresa, vai desenvolver mais coisa, vai fazer mais coisa pela empresa, é alguém que já fez isso por outras empresas. Então, experiência, nesse caso, eu acho que vence de formação. Por outro lado, ter formação também é interessante. Porque às vezes você também vai pegar muita gente, o cara fez um bootcamp de 2 semanas. Eu acho que tem até um Reels da Rafa disso. Esse curso aqui em 1 semana você vai virar um full stack pleno, sabendo de tudo. Tipo, não vai, assim, desculpa. Mas também não necessariamente você vai fazendo 4 anos de faculdade. Então,
uma coisa não exclui a outra. Então, respondendo muito brevemente, sim, geralmente experiência ganha, mas ter faculdade, diploma, certificado também ajuda, não é ruim, pelo contrário. É um diferencial, né? Se eu tenho dois níveis iguais de experiência as pessoas, não tem como falar que não vai olhar. Bacamartepoi perguntou: o quanto é importante o recrutador rodar um projeto do portfólio direto do GitHub, por exemplo? Um bom README ilustrativo já é suficiente? Pera. Isso é coisa nova pra mim, mas eu lembro de vocês falando. Você tem um vídeo disso, talvez. Não sei, que era um README que fica todo bonitinho, todo. Eu não sei se é disso que ele tá falando, para rodar um projeto do portfólio. É importante o recrutador rodar um projeto do portfólio, direto do GitHub, por exemplo. Bom README. Eu acho que é tipo. A pessoa, só de olhar o projeto, já. Tipo, o recrutador, só de olhar o projeto, já seria suficiente para ele? Ou você acha que ele iria rodar o projeto do GitHub? Acho que foi isso que eu entendi. Geralmente, para o recrutador, principalmente o primeiro, o que geralmente quem vai olhar não vai ser um recrutador técnico. Pelo menos normalmente o que eu vejo, as pessoas dão uma olhada, vêm por alto, então eu acho que não faz tanta diferença. Mas é claro que, assim, se você tiver um projeto legal que roda ali, já hospedado em algum lugar, que o cara só clica no link e aparece, aquilo chama mais atenção, entendeu? Você falar que você fez algo chama menos atenção do que você mostrar algo já feito e rodando e funcionando. Mas não significa, eu não acho que é tão mais importante assim. Eu não acho que é tipo, o recrutador não vai baixar e vai ficar querendo mexer no seu projeto e ver, porque ele não tem tempo, ele tem mais outros 999 currículos para olhar, entendeu? Por isso que eu acho legal comentar lá, mas esteja pronto ou pronta para isso ser utilizado numa entrevista. Não chega na entrevista e fala, não, mas é que na verdade esse projeto não tá mais sendo mantido. Aí, tipo assim, poxa, então, né, um diazinho antes da entrevista, dá uma revisada, garante que não tem nada quebrado, que tá rodando. E às vezes na entrevista você pode mostrar, poxa, tem esse projeto aqui super legal que eu fiz, olha, que legal, tá aqui. Aí você mostra pra alguém mais técnico e mostra. E aí, isso seria legal ter o projeto rodando. Perfeito. O Gabriel Leandro falou que era uma certificação de segurança da informação. Eu acho interessante. Lá, interessante mesmo. Aí, nesse caso, não, já desculpa interromper, é porque nesse caso, se você está aplicando para uma vaga de segurança de informação, inclusive, que até onde eu sei, acho que é uma das áreas que é mais burocrática nesse sentido de você tem que ter uma certificação, eles gostam que você tem, eles, tipo assim, querem que você... É a experiência, pouca experiência que eu tenho vendo as pessoas dessa área. Então, acho que, inclusive, você pode comentar naquela introdução lá que eu falei. Você comenta, olha, tá aqui fulano ou fulana, tenho tantos anos de experiência trabalhando nessa área de segurança de informação, com certificação CompTIA+, que às vezes é uma certificação muito importante. Lembrando, é o que é mais importante para a pessoa ler. Porque aí, às vezes, o recrutador técnico ou o gerente daquela área, quem vai ser seu chefe ou algo assim, ela já fala para recrutador ou para recrutador, olha, fica atento, tá aqui algumas certificações que são interessantes de você ver que aparecem no currículo das pessoas. E aí você já tá ali já chamando mais atenção. Opa, estava mutada. Perfeito. Only You perguntou: eu deveria colocar o programa de tutoria de computação, PET computação, uma bolsa federal da Facul no meu currículo? Com certeza. Eu colocaria, sem dúvidas, inclusive naquela sessão de quando fala de formação acadêmica, você, quando falar da sua faculdade, cursando ou formado já, você comenta ali embaixo um parágrafo falando sobre o projeto, sobre esse programa de tutoria. Eu acho que é super válido. Legal. Qual é, rapaziada, aparecendo novamente aqui na live, perguntou: sou front-end, construir um site com o formato do currículo e enviar o link do site ao recrutador em vez do PDF, você acha que é uma boa ideia? Depende do que... Eu faria os dois. Na dúvida, eu faria os dois. Eu mandaria ou o currículo com o link, ou mandaria o currículo e também um link falando, eu tenho aqui o meu currículo, e também tem ali a versão aqui web. Mas aí, realmente, acho que realmente depende da empresa. Talvez no e-mail que você trocar com o recrutador, ou onde você aplicar, geralmente pode escrever alguma coisa, aí você explica, tipo, olha, eu tenho aqui essa página onde eu já tenho um portfólio montado. Na dúvida, eu faria os dois, porque se a empresa só aceita PDF, só quer PDF, você só manda um link, talvez eles só falem, não vou nem, mandou errado, entendeu? Algo assim. Normalmente, as empresas que eu vejo têm um formulário já direitinho, onde você clica e envia as coisas, inclusive algumas já tem até portfólio link, o portfólio URL, para você botar.
Perfeito. O Matan até falou aqui no chat, faz um currículo web que dê para baixar um PDF. Ia ser legal mesmo. Implementa essa funcionalidade no seu site, que é fácil também. Deixa eu ver aqui. Neil Bass perguntou, é importante colocar linguagens e tecnologias que você tem conhecimento só básico? Vai depender do nível da vaga para qual você está aplicando, Nibais. Por exemplo, se você não tem experiência nenhuma, é muito júnior, tem só um projeto ou outro, mas você entende um pouco de uma linguagem, é aquilo, vai depender do quão básico é isso que você sabe. Se você assim, não, básico, só sei fazer o print da linguagem, só sei rodar uma coisinha aí, eu não colocaria, porque eu acho que não vai agregar muito valor. Mas, poxa, nunca trabalhei com Python, mas eu entendo um pouco de Python, como Python funciona. Aí você coloca ali em competências, olha, experiência com Python, ou sei um pouco de Python, algo assim. Ou é aquilo que eu falei, às vezes no seu projetos e publicações vai ter, você pode colocar um link para um repositório seu em Python com algum projetinho simples. Então, eu colocaria, mas é sempre... acho que alguém até falou, a Morgana deve falar, a famosa resposta, depende. Realmente depende. Aquilo, tem que analisar toda a situação. É muito aquilo que eu falei de princípios. Se coloca no lugar do recrutador, pensa no que aquilo está agregando ou não para o seu currículo. Perfeito. O OnlyU também perguntou. OnlyU, não sei. Eu sabendo programar em C, posso colocar no currículo que sei Python também? Já que sabendo C, certamente saberei Python? Interessante. A resposta para a primeira pergunta sim, eu acho que não tem problema nenhum se você sabe as duas. Não, calma. Desculpa. Não, a sua ideia é que você só sabe C e acha que por saber C você vai saber Python? Assim, eu acho que não, mas tudo. Eu não sei qual o nível de C que você tem. Se você escreveu um interpretador Python ou qualquer coisa do tipo, aí realmente você entende de Python, mas em geral são linguagens bem diferentes. Bem diferentes não, mas são diferentes. Eu acho que não. Eu não assumiria isso, não. Eu colocaria que só sei C. É que entra naquilo que você falou, de acabar meio que mentindo, né? Aí a pessoa chega na entrevista e pergunta, qual projeto que você já fez em Python? Aí fala, não, mas é que eu só sei C. E Python, interpretador de Python é escrito em C, então eu achei que eu soubesse Python. Acho que não cola tanto, não. É complicado. Eu também não arriscaria. Alguém responde aqui, ousado. É ousadia. Ousadia. Vai pedir para você implementar ali na hora o interpretador Python. Para Python, acho que é ousadia. Mas nada impede você de aprender Python um dia antes, entendeu? Pô, com certeza. 4 horinhas você aprende. Pô. Assim, se você fizer aquele curso um dia antes, que você implementa e faz um projeto com Python, aí você já consegue colocar no currículo, né? Você fez um projetinho. Com certeza. Eu acho válido. Uma imersão Python aí com a Rafa, pô. Tranquilo. Deixa eu ver o que mais. Nobrezando. Fui jovem aprendiz há 4 anos e tive experiência com SQL e MySQL, porém deixei de lado isso. Devo colocar no meu currículo que sei? Sim, eu colocaria, faria 2 coisas. Eu com certeza colocaria no currículo, porque hoje em dia SQL, MySQL, eu acho que praticamente qualquer vaga de back-end é legal você saber. Eu sou bem mais ou menos, mas eu acho que é interessante. E o que eu faria é só garantir, se for uma vaga específica para isso, faz uma revisãozão antes, assim, dá uma lida em alguma apostila curta, assim, só para você relembrar das coisas, pegar o jeito de novo, para não chegar na entrevista e ficar perdendo tempo, tendo que lembrar de como que funciona. Porque se você realmente aprendeu, tem experiência naquilo, dificilmente você esqueceu totalmente, assim. Tipo, anos que eu não mexo com JavaScript, mas, pô, se eu mexia antes, eu vou lembrar. Então, geralmente, antes de qualquer entrevista, até de Python, eu trabalho com Python, mas assim, eu sempre, se fosse fazer uma entrevista, eu iria antes, olha, vamos pegar aqui e lembrar direitinho como que são as coisas, aquele artigo de imutabilidade, como que funciona mesmo, diferença de lista e tupla. Acho que é sempre bom você revisar antes da entrevista. Mas colocar no currículo, sim. Perfeito. The Black Baron, a live vai estar disponível, sim, ela vai ficar 14 dias, eu acho, aqui na Twitch, e depois eu mando para o YouTube. Eu estou lançando, por sinal, é só entrar lá no YouTube, Rafaela Ballerini, e aí no meu perfil embaixo tem playlist Cappuccino com a Bali. Aí tem todas as lives que já foram... todas não, eu estou exagerando, tem algumas que eu não consegui postar, mas a maioria tá lá. Arthur, a gente também vai fazer uma live futuramente, que o Gabriel também vai fazer aí, rever os currículos de vocês, dar palpite. A gente está combinando ainda aí, quem sabe aconteça, e aí vai ser melhor que a gente abre só para isso. E aí a gente faz aí
uma revisão. Ia ser Legal, interessante. vai ser bacana. X Fantasy perguntou: fui monitora de programação na minha faculdade. É relevante colocar isso como experiência no currículo? Sim, aí é aquilo que eu falei. Talvez faça mais sentido você colocar isso junto com a sua faculdade. Você botou ali onde você foi formada, qual curso você fez, algo assim. E aí, embaixo, um parágrafo descrevendo a monitoria que você fez. E uma coisa muito comum também de pessoas que perguntam: ah, mas eu não tenho experiência. Ou tenho pouquíssimas experiências, nada relevante. Às vezes, talvez faça mais sentido você, se você fez muito mais projeto em faculdade do que no trabalho, mercado de trabalho, né, que a gente chama. Às vezes faz sentido você, então, botar a sessão de formação acadêmica antes da sessão de experiência. Se é aquilo que mais vai chamar a atenção de um recrutador, eu acho que é totalmente válido. Mas sim, eu com certeza colocaria em algum lugar a questão de monitor de programação, porque é aquilo que eu falei, mostra que você sabe consolidar conhecimento, explicar conhecimento para outras pessoas, lidar com outras pessoas, e por aí vai. Se você for aplicar para uma vaga de instrutora na Por exemplo? é muito válido. Com certeza. Deixa eu ver o que mais. Gente, acho que foi isso, né? Acho que acabou. Quando vai ter code live? Não sei, não. Eu tô querendo fazer live coding do bot do servidor, mas, gente, assim, não dá tempo, é complicado, é complexo. Abrir live não é só clicar no botão abrir live, tem um aquecimento psicológico, né? Que a gente tem que passar aí para poder abrir. Mas eu tenho vontade, eu já abri uma vez, a gente codou praticamente nada, nenhuma linha praticamente, mas foi legal. Fazer live code não é tão fácil quanto fazer live currículo, não. Live code é mais difícil. Não. Apresentar aqui, chamar as pessoas, bater papo é um pouco mais tranquilo que live code. Vai ser divertido também. Aquela que eu fiz assim, achei legal. Rola finalizar a live com o solo de guitarra. Pior que live coding é live de solo de guitarra. Quem sabe um dia, quem sabe. Manuzinho perguntou, Manuzinho XD. Boa noite, estou buscando por estágio em front-end. O que seria legal colocar no currículo para o recrutador? Estou no 7º semestre da faculdade. Isso pode ser um problema? Entendi. Problema por causa da questão burocrática, né, de estágio, que você tem que estar numa faculdade. Sendo muito sincero, pode ser um problema, porque Calma, eu acho que no 7º semestre seria tipo... não, quase um ano para se formar, né? Depende se você vai fazer em 8. Mas, assim, sinceramente... Eu pessoa que repetiu de ano. Tá. Eu achei que era tipo, é problemático falar que você tá no 7º. Entendi. Não. Eu acho que é nesse sentido, porque para você ter estágio, você tem que estar na faculdade. Então, se você está se formando, às vezes o recrutador fala: poxa, mas está quase se formando, não vou poder, vou ter que contratar depois, ou algo assim. Mas olha, um ano. Se... Tá, importante, o que seria legal colocar no currículo para o recrutador. Primeiro, é aquilo que a gente falou, eu não mentiria, eu não falaria que eu não estou no 7º período. Ou teve algum amigo meu que ele fez. Eu acho que tipo assim, ele estava também no 7º período, mas ele não pretendia se formar nos próximos 1 ou 2 anos, porque ele precisava da experiência de estágio de qualquer forma. E ele ainda tipo, ia atrasar o TCC, essas coisas todas. Eu acho que ele conversou isso na entrevista depois. Não sei, acho que ele não mencionou no currículo, que não sei se pode pegar mal, parecer que tá querendo dar um jeitinho, mas ele mencionou isso na entrevista depois. Porque assim, se você é um bom candidato, se você tem um portfólio legal, não sei se nesse caso você já teve alguma experiência, acredito que não, pelo período e tudo mais, mas, poxa, você teve um portfólio legal, você participou de projetos na faculdade, eu acho que você consegue ser chamado ainda assim, porque um ano para a empresa, ou um ano, é aquilo que eu falei, 1 ano e meio numa empresa, eu fui contratado por uma empresa americana, então acho que 1 ano como estagiário dá para aprender bastante coisa para você conseguir virar pleno ou algo assim. Ou nem que para a empresa também seja tipo, eu vou te contratar 1 ano como estagiário, mas não estou te fazendo nenhuma promessa depois de transformar você num júnior ou num pleno. Mas para você, assim, bom, o estágio continua sendo um ano de aprendizado, sabe? Então, sinceramente, eu acho que não tem muito a perder, não. Legal, perfeito. Deseja perguntou: você acha que é importante colocar todas as línguas que sabe no currículo ou só as que você vai usar no dia a dia? Só as que você é fluente. A não ser que você seja, saiba, 4 línguas pra cima. E realmente, talvez. Aí eu botaria tudo num bullet point só, vírgula, 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 vírgula. Mas. Porque eu acho legal, porque. É muito pessoal, né? Assim, se eu soubesse falar, sei lá, espanhol,
espanhol fluente, eu colocaria inglês e espanhol fluente, porque a empresa fala, poxa, pô, se a gente precisar lidar um dia com clientes da Argentina, Chile, Uruguai, ou qualquer país falante da língua espanhola, é interessante para a empresa. Não é o mais, nossa, caramba, vou contratar ele por causa disso, mas acho que não prejudica. Já que você vai mencionar alguma língua, mencionar uma, ou duas ou três, eu acho que não tem problema nenhum. Perfeito. Débora perguntou. Peraí, onde eu faço as perguntas? Joelito, é aqui mesmo no chat, é só jogar aí a pergunta. Por sinal, gente, nossa, são 15 minutos para bater 2 horas de live. A gente vai finalizar em breve, tá? Até para não ficar muito cansativo aqui pro Gabriel, tadinho. Já tô assustando ele no primeiro cappuccino. Nada disso, A Débora perguntou, não sei se já fizeram essa pergunta, mas enfim. Teria algum problema fazer um currículo com frufrus? Exemplo, seguindo a ideia de fazer um currículo web e PDF, tem problema fazer o PDF estilizado, assim como web? Ah, sim, a gente mencionou algo parecido. Era a questão de se você domina muito bem a arte de fazer frufrus, vai fundo, assim. Só cuidado, é aquilo que eu falei. Voltando para a questão de propaganda. Pensa uma propaganda muito cheia de informação, com muita coisa, às vezes não é agradável, não é fácil de ler, não é fácil de pegar a mensagem principal dali. Então, aquilo. A forma nunca pode atrapalhar o conteúdo. O conteúdo é o principal, a forma pode ajudar esse conteúdo a ser melhor distribuído para uma outra pessoa. Então, assim, se você manja muito bem de design, estilo e tudo mais, e quer fazer um PDF assim, problema nenhum. PDF estilizado não tem problema nenhum. O que eu falo é aquilo, é mais difícil você acertar. Claro que quando acerta, fica um negócio lindo, você chama atenção e, poxa, bacana. Mas só tome esse cuidado para não ficar uma coisa. O conteúdo é o principal, cuidado para não ficar uma coisa que o recrutador só olha, parece um quadro, ele não sabe exatamente o que é, não sei, parece uma arte moderna ali que ele não entende direito o que está acontecendo. Perfeito. The Black Baron perguntou: trabalho atualmente como dev JavaScript freelance em uma empresa com front e back. Como que eu coloco isso no currículo? Faço de tudo dentro da empresa porque ela é nova e somos 2 devs. Nossa, caramba, interessante. Você coloca. Deixa eu pensar. Eu colocaria a experiência dela, como o que você. Eu não mencionaria freelance, porque eu acho que não faz diferença para um recrutador como eu presto meu trabalho. Tipo, eu trabalho prestando serviço para uma outra empresa, o que importa é o que você fez, quais são as suas atividades, quais são as suas responsabilidades. Então, eu não mencionaria a questão de freelancer, eu só colocaria o que você faz ali. Sim, você faz de tudo. Pega os 3, 4 pontos mais importantes para a vaga para a qual você está aplicando e coloca. Se você está aplicando para uma vaga de full stack, talvez faça sentido você pegar 2 de front e 2 de back, assim, um de JavaScript, um da framework específica que você usa, e aí um de back-end, dependendo do que você usa no back, JavaScript, provavelmente Node, Node Express, por aí vai, e um do banco de dados que você gerencia, ou algo do tipo. Ou, às vezes, até um mais, que chama de ortogonal, um pouco mais diferente. Você bota 2, 3 técnicos e um mais... Poxa, eu faço levantamento dos requisitos da aplicação, eu faço teste de qualidade da aplicação com os usuários. Então, é aquilo que eu falei, vai ser de acordo com a vaga para a qual você está aplicando, o que você acha que é importante. Pega, lista as 10 coisas que você faz nessa empresa, tudo separado. Eu faço isso. E depois vai olhando para uma vaga e fala, poxa, para essa vaga acho que faz mais sentido eu pegar 1, 2, o 4 e o 5. E bota esses pontos ali no seu currículo. Perfeito. O Leonardo Paes também perguntou. Boa noite. Tenho graduação e mestrado em outra área e atualmente estou como tutor EAD. Estou migrando para a área de TI. Vale a pena citar essa formação e experiência? Acho que de acordo com o que a gente já falou, sim, né? Principalmente por essa migração, você não tem muita experiência na área em si para deixar o currículo. Não vai ficar um currículo longuíssimo. Então, acho que tendo graduação e mestrado em qualquer área, eu mencionaria. Eu acho que sempre agrega valor nesse sentido, mesmo não sendo na área específica daquela vaga. Legal. Nil Bass também perguntou: currículo PDF em Word simples é melhor que o currículo visualmente trabalhado, como os modelos do Canvas, por exemplo? E aí, como sempre, como disseram já no chat, depende. É o que a gente falou. O simples é mais fácil de fazer e mais difícil de errar. O mais trabalhado, o modelo de Canvas, é mais bonito, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, porque não adianta nada ser super bonito e o recrutador tá recebendo 15 modelos daquele template, sabe? Se você só tá copiando e colando e mudando as letrinhas. Por isso que eu falo, é aquela coisa, alguém que só veste preto todo dia, você nunca vai perceber.
Agora, alguém que veste uma camisa estampada todo dia, você sempre vai perceber. Então, se o recrutador pega 15 currículos usando o meu template, talvez ele nem perceba que é o mesmo template, porque é tão simples, é só quase um TXT ali na tela dele, que, ok, passou, entendeu? Agora, ele recebe 15, 20 modelos iguais do template do Canva, já começa... Talvez ele comece a ficar tipo assim, tá, mais um desses, sabe? Mais um desses cheio de frufru, que o cara nem se preocupou em arrumar. Então, é aquilo. É mais difícil, mas se você conseguir mudar, fazer um pouco mais original, deixar um pouco mais do seu jeito, eu acho super válido. Perfeito. Mata falou, colocar no currículo parece meio mancada, mas falar com segurança sobre isso é uma boa. Eu tenho convicção que estou interessada em prolongar minha faculdade. Ah, a questão do 7º semestre, né? É. Muito bom. Qual é, rapaziada? Não sei se perguntaram, mas foto no currículo acha válido ou informação inútil? A gente falou disso, foi a primeira pergunta, na verdade. Não sei se você quer falar novamente, Gabriel. Informação inútil, não coloca. Resumindo. E acho que é isso, gente. Acabamos aqui com as perguntas. Tentei pegar todas as que eu vi aí no chat. Agradeço novamente, Gabriel, pela apresentação aí. Foi maravilhoso. Adorei que você trouxe o template. Pessoal, vou jogar aqui no chat de novo o template para vocês que quiserem utilizar para fazer aí o currículo de vocês. O Matan jogou aí, o Matan Bot. Boa. E é isso. Convidadíssimo para fazer novos cappuccinos, caso você queira, né? Aquela live ali para a gente poder analisar os currículos também ia ser legal. Com certeza. Isso. Poxa, muito bacana. Gostei muito mesmo de ter participado hoje. O pessoal super animado. E espero que ajude vocês a conseguir a próxima entrevista que você estiver buscando. E qualquer dúvida, gente, me manda DM no Discord, manda no Instagram. Quem usar o template e quiser que eu dê uma olhada, já vai me mandando. Eu não garanto que vai responder tão rápido. Se você tiver com urgência, fala, poxa, eu vou enviar amanhã, me avisa também. A gente conversa que eu reviso antes, qualquer coisa. E é isso, um prazer enorme mais uma vez. Gostei muito e com certeza vou me candidatar para daqui a alguns meses, quem sabe, voltar para revisar esses currículos todos que o pessoal vai me enviar. Vai ser ótimo. Vai ser show. Com certeza. Teu, subs tem cargo de sub no Discord? Tem cargo de sub, tem canal de sub, tem várias coisas aí que tá aqui embaixo, por sinal. A gente faz sorteio também todo último dia do mês. Semana passada não, mês passado a gente sorteou uma caneca de desenvolvedor, então foi bem legal. E é isso, gente. Obrigada novamente, Gabriel. Eu vou ver aqui para quem eu vou passar vocês. Já sei aqui para quem eu vou passar. Vou fazer uma raid para o Eduardo. Então, assim, gente, vamos chegar lá. Vai aparecer aqui o canal dele para vocês. E a gente já vai chegar lá com aquela hashtag Cappuccino com a Bali. Então, peraí, deixa eu colocar a raid aqui pronta. Acho que está indo. 1098. Valeu, Gabriel. Acho que é isso, então. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Temos mais cappuccino aí. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.